Na selva de pedra, como sempre, o sol não era visível, obscurecido pelos arranha-céus. Em um desses edifícios, um escritório de tamanho médio estava realizando uma entrevista de emprego. Os funcionários locais não sabiam quem era a mulher sentada atrás da mesa, mas um deles a reconheceu de repente. Era a namorada de Xiaowai. Parece que hoje ela veio aqui para terminar com o namorado. Será que ela decidiu terminar com ele bem no escritório? Mulher selvagem, a beldade local sussurrou exasperada. Enquanto isso, uma conversa muito desagradável acontecia atrás do vidro. Você direta. Eu não posso mais viver com um homem miserável como você. O herói parecia confuso. Ele queria uma explicação para palavras tão cruéis de sua namorada. A moça gritou que sua aparência patética a enojava. Essa frase literalmente ficou cara. Ouvir uma coisa dessas do objeto da sua paixão é realmente muito doloroso. Então eu decidi te dar uma chance porque vi o potencial do seu cultivo. Mesmo que você não tenha entrado na universidade de cultivo, pelo menos você era o último descendente do clã de conjuradores em extinção. Mas faça as contas. Quantos meses estamos juntos? E sua linhagem patética ainda está dormindo o sono dos mortos? A beldade disparou furiosamente. Ela sentiu que o jovem havia desperdiçado 3 meses de sua juventude. Ela tinha deixado tantos descendentes imortais passarem por ele. Xiaofei murmurou perplexo, mesmo que eu tenha gasto todas as minhas economias espirituais para você, todos os tipos de joias de energia espiritual. A beldade enfurecida bateu com a mão na mesa. Como ele ousa sequer gaguejar sobre isso? Aquela porcaria que você me deu, a energia espiritual nela era tão fraca que era quase imperceptível. Olhe para os brincos que o jovem mestre Bai me deu. Eles estão simplesmente transbordando de energia espiritual que pode afastar o mal, proteger o corpo e até realçar a beleza. De repente, um barulho foi ouvido atrás do vidro do escritório. Alguém apertou o moço do computador com tanta força que ele se estilhaçou em pedaços. Agora a ex-namorada de Xiao também se distraiu de sua raiva. A funcionária do escritório que estava assistindo essa cena não conseguia mais ficar parada. A garota exclamou: você ultrapassou todos os limites. A amiga dela tentou acalmá-la, pedindo que ela não se metesse em assuntos alheios. Eles têm deveres oficiais suficientes. De repente, uma voz foi ouvida. Não me entenda mal. Eu quis dizer que a garota olhou com raiva para seu já ex-namorado. Ele pediu que ela devolvesse tudo o que ele já havia dado a ela. Este pedido tirou a beleza completamente do sério. Ela estava literalmente tremendo de raiva. Eixin, eu te amaldiçoo para ser um perdedor por toda a sua vida e morrer uma morte horrível, exclamou a garota. O jovem, por sua vez, não se abalou completamente. Se for inconveniente trazer, você pode me enviar tudo pelo correio. Mas Soei já saiu correndo pela porta, gritando uma última vez: pense nisso. Eu prefiro jogar tudo fora do que devolver para você. O herói gritou de volta que gostaria de saber a localização porque seria uma pena se tudo fosse para o lixo. A garota, que continuava a acompanhar de perto os eventos, disse à amiga que esse cara é bem interessante, mas a última aconselhou a cumprir suas obrigações de trabalho. Caso contrário, o gerente pode aparecer do nada. Assim que ela disse as palavras, sua amiga viu uma sombra na frente dela que bloqueou sua luz. Era o gerente do departamento de cultivo, Zhang Jiqian. Ele perguntou à garota se ela havia cumprido o QPI deste mês. De repente, a atenção do gerente foi atraída por Xiaofei. Ele gritou: estou pagando para você vir aqui para dormir. Ele acabou de ser abandonado pela namorada. Ele está um pouco chateado agora. Ele vai voltar assim em breve. Seu colega de trabalho defendeu o cara. Jean não respondeu nada, apenas olhou na direção da garota bonita. Um pouco mais tarde, durante um intervalo, Xiaofei, esperando ficar sozinho, subiu ao telhado do prédio de escritórios. De repente, o herói se assustou quando ouviu: você não comeu no seu horário de almoço. Aproximando-se do jovem estava o próprio gerente Zhang. O homem estava sorrindo amavelmente, segurando uma sacola de almoço na mão. Jixin ofereceu a Xiao uma bebida para relaxar. Na mente do jovem, o gerente geralmente olha para mim com um olhar que pode crepitar. Por que ele está tão gentil de repente hoje? Um pouco mais tarde, quando a lata de Coca-Cola terminou, ela voou para o chão. O herói pulou de pé. Ele claramente precisava desabafar. Ela comeu minha comida e bebeu minhas bebidas. Gastou todo o meu dinheiro e me traiu o tempo todo. Que ela morra! Após este discurso emocional, Xiaofei imediatamente se sentiu melhor. Ele não esperava que o gerente, geralmente tão frio, realmente se importasse tanto com seus subordinados. De repente, o herói sentiu tonturas e tudo à sua frente nadou. O jovem começou a perder o equilíbrio. No último momento, ele percebeu que havia algo na Coca-Cola. Um sorriso diabólico apareceu no rosto de Zhang Jiqian, seus olhos ardendo com fogo vermelho. No momento seguinte, Xiao caiu aos pés do gerente. Este último ficou satisfeito com o seu trabalho. Quando a consciência retornou ao herói, ele viu que estava de pé algemado na beira de um penhasco. O jovem ouviu passos atrás dele. Uma voz familiar disse: finalmente você recuperou o juízo. Fai olhou para trás e viu o empresário. Ele se aproximava confiantemente, colocando as mãos nos bolsos. O herói disse que era algum tipo de mal-entendido, mas Zhang respondeu que não havia engano. Xiao era quem ele estava procurando. Fei rangeu os dentes. Eu não gosto de entretenimento como o Cienhe e não estou interessado em homens. Tal zombaria da parte do garoto enfureceu o empresário.
Ele não conseguiu conter suas próprias emoções e acertou o herói indefeso no rosto com um punho. Você acha isso engraçado? Você não percebe a situação em que está. Olhe para baixo com cuidado, Janji exclamou, agarrando o cara pelo cabelo. Shao baixou o olhar para o abismo e viu olhos vermelhos que se aproximavam rapidamente. Aquele olhar estava flamejando com fogo. Havia algo místico nisso. Outro momento, e o herói viu o dono dos olhos que caíam. Era um dragão gigante, o empresário exclamou, dirigindo-se à serpente. Senhor dragão divino, fizemos um sacrifício. Embora este marginal não tenha despertado, ele ainda tem a raiz espiritual da raça antiga em seu corpo. Certamente será muito mais saboroso do que as ovelhas e porcos que trouxemos antes. O dragão estendeu algum tipo de pílula para Jen e disse com uma voz assustadora: esta é a verdadeira pílula de condensação que eu lhe prometi. O empresário ficou satisfeito com o tamanho desta pílula. Ele tinha certeza de que definitivamente faria um grande avanço desta vez. O homem voltou e saiu, querendo começar a cultivar o mais rápido possível. O dragão perguntou se sua vítima tinha algumas últimas palavras antes de morrer. Chefe não parecia assustado. Ele estreitou os olhos e olhou diretamente para a fera. O jovem disse ousadamente: sua boca fede. Talvez você deva escovar os dentes antes do jantar. O dragão respondeu com raiva, chamando o herói de homem insolente. Ele se chamou de Senhor das Nuvens, o governante dos céus, o portador do trovão e da chuva que cavalga os 4 mares. Por 3.000 anos ele cultivou silenciosamente os abismos, os 80.000 anos vagando pelos 9 céus. No momento seguinte, ele ficou em silêncio e pensou sobre sua diatribe. Ele percebeu que tinha perdido a paciência. Como ele poderia ficar com raiva de um mero mortal? No momento seguinte, as algemas do herói se estilhaçaram em fragmentos e ele foi puxado para cima, para as mandíbulas do dragão com essa habilidade. Normalmente, eu engulo as pessoas de uma só vez, mas hoje vou lhe dar a honra especial de rasgá-lo em pedaços e saboreá-lo lentamente, começando pelos pés. A antiga serpente falou com um sorriso. Shao gritou que não podia ser feito, mas o dragão pensou que era tarde demais para implorar pela posição. O cara disse que tinha um fungo nos pés, e isso faria a boca do dragão feder ainda mais. Quando ele está na boca da cobra, ele vai inalar o cheiro de seus pés fedorentos e o hálito fresco do dragão ao mesmo tempo. Esse cheiro seria como acordar de manhã, não escovar os dentes e comer as meias fedorentas do seu ex. O dragão não aguentava mais ouvir essa conversa. Ele gritou, ordenando que o jovem calasse a boca. A fera apertou seus dentes afiados nas pernas de Fai. O sangue voou em direções diferentes. O herói estava com uma dor insuportável, mal conseguindo se conter para não gritar. Os dedos do cara se enrolaram de dor, mas de repente algum símbolo apareceu na parte externa de sua palma. A técnica proibida da linhagem sanguínea foi ativada no momento do perigo. A luz da vida e da morte colocou uma marca de morte no inimigo que mata o dono da técnica, a marca de vida que ele coloca em si mesmo. A partir de então o inimigo sofrerá a mesma dor e receberá o mesmo dano que você até morrer desta maldição. Uma vez que a anulação dupla é usada, os corpos sob a maldição da vida e da morte morrerão juntos. Sem a intervenção de uma magia imortal de nível superior, nenhuma das partes terá chance de ser revivida. Este feito não pode ser bloqueado ou quebrado do lado de fora. De repente, o jovem ouviu: aluno Reijin, que tipo de bobagem você está falando? O herói percebeu que estava na sala de aula. Todos os seus colegas de classe e o professor estavam mantendo seus olhares perplexos sobre ele. Eu disse para você ler as 7 artes do fortalecimento do corpo. O que a vida e a maldição têm a ver com isso? Você tomou muito remédio para endurecer o corpo e começou a delirar. O professor perguntou com raiva. O herói ficou em silêncio. Ele podia ouvir seus colegas de classe rindo dele. Enquanto isso, havia uma conversa em algum lugar na sala dos professores. Professor Jin, ouvi dizer que um novo garoto foi transferido para sua classe. O homem confirmou. A mulher continuou: para entrar na sua aula avançada, seu talento deve ser impressionante. Caso contrário, com seus requisitos para os candidatos, você nem olharia para uma pessoa comum. O professor Jin abriu a gaveta de sua mesa e olhou lá dentro com um sorriso. Ele então disse ao seu colega: esse cara tem outros talentos. O professor pensou consigo mesmo que, em qualquer caso, ele nem duraria até o primeiro exame mensal. O homem pensou que seria tolice não aproveitar tal bônus. Havia pilhas de dinheiro na gaveta de sua mesa. Enquanto isso, no auditório, um dos alunos exclamou: professor, com tanto talento, ele é completamente inútil, mesmo que se mate com pílulas. Neste momento, Shaft estava pensando: que talento preciso cultivar? Ele estava cansado de ouvir esse bullying. Depois que aquele dragão matou, o herói voltou assim sua própria cama. A raiz espiritual, que estava adormecida por 20 anos, de repente acordou. O jovem se lembrou das palavras de sua ex: você pode não ter entrado em uma universidade de cultivo decente, mas pelo menos é o último descendente do clã de conjuradores em extinção. Shao se pegou pensando. Por que ele estava constantemente pensando nas palavras daquela mulher?
Não era como se ele tivesse desembolsado 50 preu de turma para se transferir agora só porque nutria ressentimento por suas palavras. O herói estava tão imerso em seus próprios pensamentos que se assustou quando viu o pé de alguém em sua mesa. Novato, deixe-me familiarizá-lo com as regras desta classe. Toda semana você me deve pelo menos um frasco de pílula de endurecimento do corpo, um frasco de pílula Peiyuan e uma dose de poção de Feijongu. Tudo deve ser da melhor qualidade, disse o bandido local. As outras crianças perceberam que seu colega de classe chamado Zhang Zibei estava mais uma vez educando um recém-chegado. Seria uma apresentação interessante. Porque sou eu quem tem que dar tudo isso para você e por que você está em pé na minha mesa? Xiao Fei não estava nem um pouco assustado. Najal acreditava que este era seu território, então ele podia ficar onde quisesse. Ele acrescentou com raiva que geralmente pulava da janela enquanto os fracos usavam a escada. Dando um passo no parapeito da janela, Zhang acrescentou: se você não trouxer as mercadorias até o final da aula desta sexta-feira, eu amarrarei a um poste de luz em frente à escola. Deixe os outros alunos se divertirem. O bandido deu um passo à frente no vazio. Xiao manteve o olhar fixo no pé descarado do homem que ainda estava no parapeito da janela. De repente, os olhos do herói ficaram vermelhos como aquele dragão de sua vida passada. Sem hesitar por muito tempo, o jovem atingiu aquela perna com a borda da palma da mão. Zhang Zibei perdeu o equilíbrio e caiu da janela, gritando por todo o pátio. O jovem pousou sem sucesso, com a cabeça batendo no chão. Os outros alunos que viram o pouso ficaram maravilhados. Ele simplesmente voou de cara no chão. Zhang deve estar praticando a velha técnica temperada de aço. Ele não morreria com uma queda dessas. As crianças não realmente cantaram o cara. Um deles disse que se ele morresse, eu subiria um degrau na classificação da turma. O jovem realmente não estava muito machucado. Depois de um momento, ele se levantou e gritou, dirigindo-se a Xiao: que diabos? Não saia depois da aula. Eu vou quebrar suas pernas. Um dos colegas de cabelo verde olhou para o recém-chegado e o avisou: você está ferrado. Este Zhang Zibei é um famoso bandido de classe. Ninguém nunca o derrotou antes. Sua família é um clã de cultivadores acadêmicos poderoso e influente neste lugar, e sua técnica de endurecimento corporal atingiu um nível incrível. O último discípulo que entrou em seu caminho, o bandido trouxe toda a sua família ao ponto da ruína ou da morte. O jovem acrescentou de forma amigável que era melhor evitar o beco guge após as aulas no recém-chegado, que ficava no caminho para casa. Geralmente era onde a gangue de Zhang o emboscava. Depois da aula, quando o herói estava a caminho de casa, ele viu um beco familiar. Enquanto isso, os camaradas do vilão já estavam lá. Um deles perguntou ao chefe: nós três temos que lidar com um cara novo. Outro respondeu pelo presidente: o que você sabe? Esse lixo não é diferente de uma pessoa comum. O chefe poderia esmagá-lo com uma mão, mas seria muito humilhante para ele. Nós temos que lidar com isso. Shen pensou que esse pequeno escória provavelmente estava tremendo de medo e pensando em maneiras de contornar este beco. Mas não importava porque o chefe tinha pessoas em todos os lugares. Ele não pode escapar. Um dos capangas apoiou o chefe de todas as maneiras possíveis. Ele pensou que o chefe tinha pensado em tudo. De repente, todos os presentes ouviram uma voz. Quem disse que eu vou me esconder? Cal feiosamente desceu o beco escuro direto para as mãos do perigo. A escória não esperava que o próprio herói entrasse direto em sua armadilha. Um deles disse: você percebe que não escapará de qualquer maneira, então decidiu aceitar a morte mansamente, não é? A mente de Shen Jubai brilhou. Este jovem não parece nem um pouco assustado. O que ele está tramando? Talvez eles sejam daqueles tipos raros que escondem sua verdadeira força e fingem ser fracos para dar um golpe repentino. Os olhos de Xiao Fei queimavam em vermelho. Ele falou em tom calmo: que bando de fracos vocês são. Vocês estão realmente com medo de reprimir alguém no portão da escola. Em vez disso, você escolheu algum beco tão distante para emboscar alguém aqui. Eu trabalhei tanto para chegar aqui. Venha, me bata. Um dos bandidos não aguentou essa provocação e investiu contra o jovem com os punhos. Saltando, o bandido chutou o herói no estômago. Xiao voou para trás. O golpe foi tão forte que ele esmagou suas próprias costas no asfalto. Os bandidos zombaram. Eles esperavam algo mais de um novato tão arrogante. Zhang Jubai pensou que tinha conseguido navegar por todos os tipos de coisas por nada. Esse cara é realmente um cara comum. Isso foi um golpe de endurecimento de corpo de nível 5. Seus órgãos internos devem ter virado mingau. Você não vai viver muito disso que ataca o primeiro. Deitado em uma poça de sangue, Xiao Fei murmurou: não estou nada ferido. Isso é o que você chama de endurecimento de corpo de nível 5, fraco e mole como um perdedor. As palavras desse cara quase enlouqueceram o bandido, seus olhos cheios de sangue. Ele exclamou com raiva: mal posso esperar até você parar de respirar. Ele se levantou, pretendendo acabar com o homem insolente imediatamente. De repente, o pé do bastardo desapareceu, deixando um rastro de sangue. Sinais vermelhos voaram em direções diferentes, espirrando o resto da gangue. O jovem gritou de dor e caiu no chão. Xiao continuou deitado no chão. Ele disse: agora você está realmente sem pernas. De repente, como se do nada, uma mulher loira apareceu no meio de um beco escuro. Olhando para o herói, ela disse que finalmente o havia
Jai e seus capangas ficaram pasmos com o aparecimento da estranha. O líder gangue parecia confuso. Em um momento, aquela mulher apareceu se materializar do nada. O capanga do chefe levantou sua espada mágica para atacar, pretendendo atacar o estranho por trás. Zanzibar viu tudo. Ele gritou: "Ei, não use a técnica mortal aqui. Você pode destruir tudo ao seu redor." No momento seguinte, houve uma explosão, possíveis vítimas do bastão dourado roxo. Esse idiota destruiu todas as casas vizinhas. O chefe pensou no fato de que, quando chegasse a hora, o velho lhe daria uma surra pelas consequências. Quando a fumaça baixou, Zan viu duas sombras, um membro de sua gangue com uma espada nas mãos e uma garota estranha. A espada do bandido parou perto da cabeça do estranho. Jibai ficou atordoado com o que viu, sua boca aberta, suor escorrendo pelo rosto. Agora estava claro por que o jovem congelou. A mulher parou sua arma com um único olhar. Vale a pena voltar um pouco para ocupar de contar quem era a super garota. Em algum lugar, em uma ilha voadora, sob uma grande árvore, duas pessoas estavam sentadas em uma mesa. Uma garota que já conhecemos em um guindaste. Eles estavam jogando um jogo de tabuleiro com fichas brancas e pretas. O guindaste estava jogando com preto. Ele perguntou ao seu rival, Senhora Dragão Divina, por que você sempre aparece em forma humana? Quem precisa dessas regras estúpidas do Palácio Imortal que exigem que se apareçam seus caras reais de qualquer maneira? Então acaba sendo como ser um corpo humano com uma cabeça de pássaro, respondeu a garota. Crane não tinha nada a dizer a essas palavras. A senhora Dragão notou o comportamento estranho de seu camarada e se perguntou se ele estava ofendido, mas ele apontou o dedo para ela e explicou que a mulher estava sangrando. A beleza não acreditou. Ela pensou que ele estava brincando porque da última vez ela sangrou 100 anos atrás. Seu corpo invencível tem proteção celestial, mas no momento seguinte, a própria Senhora Dragão se convenceu da verdade das palavras do Crane. O sangue jorrava de seu pescoço. A garota prontamente usou a técnica de parar o sangue. No instante seguinte, ela voou para o ar, pedindo desculpas ao irmão Crane. O meio humano, meio pássaro gritou atrás dela: "Se você for para o mundo inferior, não se esqueça de relatar ao Palácio Imortal." Enquanto isso, a amante dragão em forma humana estava se aproximando rapidamente da Terra. Ela escaneou o símbolo que apareceu em sua mão com consciência divina. É uma maldição mortal e mesmo seus poderes não são suficientes para quebrá-la. A maldição da vida está em alguém no mundo humano. A amante do dragão deve encontrar a escória que colocou a maldição da morte nela. Voando para a terra em questão de minutos, a beleza imediatamente sentiu onde precisava ir. O beco estava em um setor de defesa com símbolos mágicos. O outro lado da realidade não podia ser visto por todos. A senhora dragão protegeu todas as casas vizinhas da destruição que poderiam experimentar com a espada de um único bandido. No epicentro dos eventos, 2 dos participantes estavam deitados no chão, enquanto o terceiro estava congelado no lugar com uma espada nas mãos. A mente de Zanshubai brilhou. Suportou um golpe mortal de um mestre no verdadeiro nível de condensação e nem sequer se moveu. No momento do impacto, ela ainda criou uma barreira protetora, então todos os edifícios ao seu redor permaneceram ilesos. O nível de cultivo dessa pessoa está muito acima do meu. A senhora dragão respondeu que fazia muito tempo que ela não lutava contra cultivadores de baixo nível e conseguiu esquecer o quão fracos eles eram. Ouvindo essas palavras, o chefe gritou para seu lacaio fugir rapidamente, mas era tarde demais. Um olhar do dragão celestial foi suficiente para que a metade superior do corpo da escória tremulasse, como se nem sequer estivesse lá. Os olhos de Zhang foram para sua testa. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Por que ele nem viu a mulher dar um soco e aquele cara já foi explodido em pequenos pedaços? O chefe pensou que agora seria a vez dele, seria o fim. Suas pernas não o ouviriam. Shao observou a cena com um sorriso. Senhora Dragão esticou os braços e surpreendentemente falou: "Para te dizer a verdade, estou um pouco surpresa ao ver a pessoa que eu comi ressuscitar dos mortos. O efeito de seu selo amaldiçoado é apenas sugar em mim e beber sangue. Tire-o imediatamente ou você vai se arrepender." Enquanto isso, o herói pensou: então é realmente você. Você mudou tanto sua aparência que mal adivinhei que era aquele dragão fedorento. Fez sorrir novamente e honestamente admitiu que realmente não sabia como quebrar essa maldição. Não era nada disso que Madame Dragon queria ouvir. Ela agarrou as pernas de Xiaofen e o girou. No instante seguinte, ela esmagou o jovem contra o pavimento com toda a baixa força. A mulher exigiu que o jovem quebrasse a maldição agora enquanto continuava a espancá-lo contra o chão. Jean estava aterrorizado com esta visão. De repente, a dragonessa percebeu que os ferimentos que apareciam no corpo desse cara também eram duplicados nela. Sangue jorrou da boca da dama dragão para a parede. Que droga! Quanto mais forte eu o atingo, mais pesadas ficam minhas feridas. Se eu continuar batendo nesse bastardo, isso vai se transformar em um ciclo sem fim. A mulher celestial murmurou confusa. A mulher decidiu que era melhor tentar fazer algumas perguntas primeiro. Em seu mundo, ela definitivamente poderia encontrar uma maneira de se livrar disso. Enquanto isso, apesar dos terríveis ferimentos, Shao estava de pé novamente. Droga! Ele voltou à vida novamente. É o efeito do selo, passou pela mente do dragão.
Da última vez você simplesmente me comeu assim. Seria justo para mim exigir uma compensação de você, não seria? O jovem perguntou descaradamente. A dama dragão disse confusa que ele era a primeira pessoa que ousava falar com ela daquele jeito. A mulher queria saber o que exatamente ele queria. Cao Fei respondeu que sonhava em se tornar um imortal. A deusa gritou com raiva, seus olhos ficando vermelhos. O que ele inventou para si mesmo? Ele encontrou um gênio ou algo assim. Depois de se acalmar um pouco, a dama dragão perguntou o que aconteceria se ela se recusasse. Se você não me der a imortalidade, vou me afogar em uma piscina de ácido sulfúrico e morrer repetidas vezes, e você perderá sua força vital junto comigo, ameaçou o herói. A mulher não podia acreditar em seus próprios ouvidos enquanto este embaixador mortal a chantageava. Ela poderia imobilizá-lo e trancá-lo em uma cela e então encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Definitivamente haveria muito tempo. O cara respondeu, ela realmente pensa que ele não tem um trunfo para tal eventualidade? Deixa eu verificar. Essas palavras insolentes do mortal deixaram o dragão divino ainda mais irritado, mas o poder da maldição não dormia. Mostrou à mulher suas capacidades. Lady Dragon não esperava ver nada parecido com isso. Só agora ela acreditava que era realmente sério. A beleza mudou de ideia e, já indo embora daqui, jogou um livro nas mãos do cara. É impossível se tornar imortal em um passo. Aqui, pegue este tratado básico. Você pode praticar um pouco de cada vez. É perfeito para uma pessoa ignorante como você. Embora não torne imortal, garantirá a você a admissão em uma boa universidade e uma vida sem problemas. O antigo fólio era chamado de Tratado de Técnica Preciosa. O nome dessa técnica por si só soava incrivelmente legal. De fato, simplesmente levar golpes não derrotaria o inimigo. Aumentar o próprio nível de cultivo era o caminho mais seguro. Enquanto isso, Madame Dragon pensou astutamente que idiota. Nada vem de graça. Eu vou me livrar de você em breve, mas antes disso ela desejava obter todo o benefício que pudesse desse tolo. Nesse momento, Zangibar estava tentando se misturar com a parede, fingindo que não estava aqui. De repente, o bandido sentiu o olhar do dragão sobre ele. Era realmente a vez dele? A beleza de olhos vermelhos leu sua mente e disse: eu não esmago insetos que rastejam sob meus pés, mas você terá que esquecer o que aconteceu hoje. Ela se adiantou e estalou 2 dedos. Jane não estava em condições de pensar agora. Ele gritou que não queria morrer. No momento seguinte, o jovem assustado ouviu a voz de um professor chamando seu nome. O professor de tempera corporal, Yin Jian, falou: enlouquecer no exame é proibido. Por favor, seja um pouco mais contido. A cabeça de Zhang estava rachando. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido ontem. Sua cabeça estava uma bagunça. Ele não conseguia se lembrar do que deveria fazer hoje. O professor sugeriu que hoje era o primeiro exame mensal do novo semestre. O homem esperava que todos os alunos dessem o seu melhor. Aqueles que terminassem no final do ranking poderiam ter a expulsão recomendada pela escola. A primeira fase do exame foi um teste de nível de endurecimento corporal. O professor anunciou o início do exame. Xiao Feng também estava aqui. Ele exclamou que droga, um exame na primeira semana após a inscrição. Nada foi explicado na aula esses dias. O colega de cabelo verde respondeu que era assim que deveria ser na turma de formandos. Tudo o que era necessário foi dito nos últimos 2 anos. E de qualquer forma, você não faz nenhuma aula extra? Ele perguntou. O herói parecia confuso. Era a primeira vez que ele ouvia informações sobre aulas extras. Claro, todos os esforços são feitos depois das aulas. No último ano, você só vem à escola para fazer exames, competir em rankings e se dedicar ao máximo, acrescentou um colega. Ele ficou surpreso que o recém-chegado não tivesse matriculado no curso e tinha certeza de que, nesse caso, era improvável que tivesse sorte neste exame. E o jovem se virou para o gordo e disse que seu último lugar, que o garoto ocupava há 3 anos seguidos, logo chegaria ao fim porque o recém-chegado, que acabara de se transferir, nem sequer havia se matriculado no curso. Todos na multidão riram, esperando que Xiao Feng fosse derrotado. Mas falando sério, eu quebrei a cabeça, mas ainda não descobri como aquele furacão por natureza da turma. Zangibai, deixa você ir. O homem de cabelo verde já perguntou em um tom sério. Enquanto isso, o bandido olhou para o paciente chegado e lembrou que ele tinha brigado com ele, mas ele não conseguia se lembrar porque o havia deixado ir. Os 2 capangas que geralmente o seguiam foi explodido em pedaços por alguém, o outro morreu de pedra de sangue. Jin constantemente sentia que algo terrível havia acontecido, mas ele não conseguia se lembrar do que era. Enquanto isso, o professor anunciou o primeiro teste chamado Poder de Soco. Uma barreira foi montada no playground. Hora de testar o poder de soco do aluno, o professor queria que o aluno Zangibai fosse o primeiro a demonstrar suas capacidades. O homem considerava este cara o aluno mais capaz. Ele esperava que Zhang mostrasse a habilidade real agora. O jovem se virou e jogou sua lança direto na barreira. Foi um golpe poderoso e a lança afiada de Zibai perfurou as barreiras uma por uma. O professor estava pronto para anunciar o resultado. Parede de concreto armado com 5 metros de espessura. O homem pensou que isso era digno para o melhor aluno de endurecimento corporal em sua escola. Este nível estava próximo do dele. O próprio Zhang estava satisfeito com seu próprio resultado. Ele sentiu que havia se preocupado à toa. Ele realmente tinha um talento notável.
As líderes de torcida cantaram seu nome de forma amigável. O homem de cabelo verde disse a Shaw que ele estava muito com inveja desse resultado. Este Zhang é um candidato de destaque aceito em sua classe que provavelmente entrará na Universidade de Cultivo Eijo sem exames, apenas endurecendo seu corpo. Este teste ajuda a avaliar o poder destrutivo e explosivo interior de alguém. Não importa o que o aluno use, técnica de endurecimento corporal ou que a pontuação ainda é calculada pelo número de paredes rompidas. A maioria das pessoas só rompe 2 ou 3 paredes no primeiro mês do último ano, então a pontuação de Zhang é o primeiro lugar por uma grande margem. Em seguida, para fazer este teste, o professor chamou Fatih Fei para fazer o teste. O cara se virou e deu um passo à frente, jogando a bala de canhão em direção às barreiras de concreto armado. A bala de canhão atingiu o alvo, mas ficou presa na primeira parede. Não estava claro se era isso ou se a força do golpe seria suficiente para penetrar pelo menos aquela parede. O gordo cerrou os punhos. Ele esperava que a bala de canhão penetrasse nesta barreira. Parece que Deus ouviu a oração de Fei. A bala de canhão ainda caiu do outro lado da parede. O jovem estava pulando de felicidade. Ele não podia acreditar que havia passado no exame. Agora é a vez do recém-chegado. O professor pensou: o diretor de classe, este velho deve estar louco se aceitou tal lixo. Esta criança vai levar sua classe pro fundo. Deixe-me ver expulsá-lo hoje. O homem de cabelo verde deu um tapinha no ombro do herói e disse que ele estava sem sorte. Se o jovem não rompesse nenhuma parede, ele seria o recomendado para expulsão. Muito provavelmente esta foi a última conversa deles. Os colegas desejaram sinceramente boa sorte ao fada, mas o sujeito não tinha intenção de perder. Ele ativou sua mana. Shafi conseguiu avançar uma técnica chamada Palma do Inferno Trovão Negro. O professor não podia acreditar em seus próprios olhos. Por que esse jovem saiu de mãos vazias? Ele decidiu fazer um núcleo do nada. O homem disse sarcasticamente: existe um gênio em sua classe que pode criar coisas do nada? Os colegas riram das palavras do professor. Shen exclamou: com um professor gênio tão escondido, seu título de professor principal está garantido. Todos riram novamente. Antes mesmo de terminar sua frase, ele viu uma bala de canhão na mão do recém-chegado, que realmente apareceu como se do nada. O herói também deu um passo à frente e se virou, mirando bem. O núcleo foi envolvido em energia de fogo preto-vermelho. Dando um bom golpe, o herói lançou a bala de canhão direto no alvo. Voou com incrível força e velocidade. Um por um, o núcleo do herói facilmente rompeu todas as barreiras de pedra em seu caminho. Os olhos do professor foram para a testa porque o núcleo do recém-chegado facilmente rompeu todas as barreiras fortificadas. Ele pode realmente romper a cerca externa da escola, mas a arma do herói parou, rompendo a última parede de concreto armado. O professor enxugou o suor da testa. Felizmente, o poder do ataque do núcleo do recém-chegado já havia terminado. Mesmo assim, este resultado quebrou o recorde de todos os graduados anteriores. E aquela palma de trovão, esta foi a primeira vez que o homem a viu desta forma. A julgar pelo poder explosivo com que ele lançou a bala de canhão, seu nível de endurecimento corporal também provavelmente não é baixo. Para desenvolver o temperamento corporal e o temperamento que a este nível, este cara é incrível, passou pela mente do professor. Na multidão de colegas, eles disseram que esse cara parecia tão comum antes, mas agora sua imponência estava fora das paradas. Esse tipo de talento não cederia aos chamados gênios de outrora. O jovem costumava manter um perfil baixo antes, mas agora está claro. Ele é definitivamente um descendente direto de alguma grande seita. Fativu pensou em lágrimas que ele estava preso em último lugar por um longo tempo, enquanto o homem de cabelo verde pensou assustadoramente que ele o havia ridicularizado à toa naquela época. Um pouco mais tarde, quando Xiaofei se aproximou dele, o jovem pareceu horrorizado. Que droga, o que há de errado com você? Você parece ter envelhecido 50 anos, o herói perguntou ao homem de cabelo verde. O cara murmurou que estava cego esta tarde. Ele acrescentou que se já precisasse de ajuda no futuro, era só falar. O herói respondeu que era melhor conversarem sobre isso mais tarde, pois ele estava com pressa. No momento seguinte, o jovem se foi, movendo-se a uma velocidade incrível. O colega de classe ficou surpreso por ele estar com tanta pressa para voltar ao treinamento. Pessoas notáveis se esforçam muito mais do que ele. Fei rapidamente avançou pela rua escura. Os pensamentos em sua cabeça eram: qual é o problema dele? Eu sei que este dragão mortal tinha mais intenções. Me entregou aquele livro secreto de baixa qualidade com isso. Agora ele deve pagar a dívida pela palma do trovão negro do inferno com a prática. Se ele não cumprir o prazo, receberá uma punição, uma diminuição no nível executivo e um enfraquecimento do efeito do selo associado à linhagem sanguínea. Quando a noite caiu sobre a cidade, o jovem finalmente estava em casa. O herói estava folheando todos os seus livros em busca de um certo tratado. Ele já havia comprado pela internet, não entendeu nada e imediatamente passou para as últimas páginas. Ele se lembrava apenas de uma coisa: como ativar a técnica. Shu agarrou a cabeça. Ele não se lembrava quais eram as práticas iniciais. Se ele pedisse esta edição online agora, provavelmente seria entregue amanhã de manhã, então ele definitivamente não cumpriria o prazo. De repente, o herói teve uma ideia. Este livro pode ser pesquisado em formato eletrônico.
No momento seguinte, de seu quarto ouviu-se um grito, tão caro. Os vizinhos estavam satisfeitos porque alguém estava gritando no meio da noite, mantendo pessoas acordadas porque tinham que se levantar cedo para cultivo. O herói ficou espantado com o custo deste livro. Da última vez, algumas dezenas de milhares de yuan quase esvaziaram seus bolsos e agora essas horas haviam disparado. Shaw tinha apenas 8 horas e 31 minutos restantes antes do prazo. O tempo é passando rápido. Se ele não comprar agora, a noite toda pode não ser tempo suficiente para praticar. Mas o jovem acabou de dar 50 mais para o diretor de classe. Ele já tá quase sem dinheiro. Depois de pagar desintimim quando pelo livro, o saldo da conta do cara ficou com 3.372, com um pouco mais de 6 horas restantes no cronômetro, Shaofei começou os exercícios de inspiração. 3 horas e 44 minutos foram o exercício de gerenciamento de energia espiritual. 1 hora e 5 minutos foi o tempo para praticar técnicas de força. O herói não parou por 1 minuto. Ele aprimorou sua própria habilidade repetidas vezes. Ele estava lançando núcleos de energia em tudo nas proximidades. Quando faltava meia hora para o prazo, o sistema parabenizou o jovem por ter concluído o processo de prática. Ele tinha conseguido a tempo, mas no momento seguinte o herói foi derrubado por alguma coisa, ele caiu no chão de cara para baixo. Nesse momento, ele em algum lugar no meio do céu também estava acordada. Em uma casa solitária no meio floresta, várias janelas brilhavam. No banheiro era difícil ver alguma coisa por causa do vapor. A dama dragão desfrutava da água quente, limpando não apenas seu corpo, mas também seus próprios pensamentos. Não havia como ela esperar que no momento seguinte o sangue jorraria de seu corpo. A beleza gritou furiosamente porque a água de orvalho imortal rejuvenescedora que ela acabara de criar havia sido contaminada. Passando a mão sobre a água, ela viu Shaol deitado e imóvel no chão. A amante dragão imediatamente percebeu que essa pessoa infeliz havia exagerado durante a prática e morrido repentinamente. A amante dragão chamou o jovem de completo marginal. Ela havia colocado uma pequena restrição sobre ele durante o processo de reabastecimento da prática e ele já havia falhado. A mulher estendeu a mão, apontando através dos passos diretamente para o herói. Uma semana atrás, no primeiro dia do último ano, um trio estava parado no quadro de classificação. Um jovem disse: "Chefe, ficou entre os 10 primeiros no teste de..." Zhang Jibai ficou em 10º lugar no ranking local. O jovem sorriu amplamente e disse: "Só com o endurecimento do meu corpo posso entrar no top 10 da classe de elite. Os chamados gênios desta classe estão apenas neste nível." A garota que estava ao lado dos caras de repente gritou. Ela tinha visto algo importante. A colega apontou o dedo para o ranking. Acontece que Fatih Woman está em último lugar. O 43º lugar no ranking da classe foi Aishin. Lista desconhecido. Deve ser o garoto novo. É hora de configurar um teste de força novamente. Zangiban murmurou com um sorriso desagradável, olhando para o ranking depois de uma semana. Não havia mais um sorriso no rosto do cara. O novato só havia subido no ranking geral em 10 meses apenas por causa do último teste. Nesse momento, o chefe foi chamado informando que o segundo teste estava prestes a começar e todos os alunos já estavam reunidos no auditório esperando o início do teste. Aquele que havia feito este exame primeiro estava tremendo de pavor. Desta vez, os alunos tiveram que superar o oponente em combate corpo. O primeiro não conseguiu se manter de pé e caiu no chão. O fim da luta foi triste. O professor ordenou que levassem o menino para o consultório médico. Dr. Sun, com suas mãos maravilhosas, ainda seria capaz de salvá-lo. O herói perguntou ao seu novo camarada qual era o teste. Ele explicou: "É um teste de força e resistência da palma da mão, comparado com o teste de soco de passe. Este é a técnica da coroa de Zangibai, a técnica especial da coroa de 100 vezes o endurecimento do aço. Dizem que nenhum dos seus colegas consegue perfurar sua defesa." O chefe se virou para seu novo oponente. "Ouvi dizer que você tem a palma mais forte entre seus colegas. Hoje você vai provar que meu endurecimento centuplicado se tornou mais forte." O jovem chamado Zhao Yin estava prestes a fazer Jubai pagar por sua arrogância. Ele usou a técnica da palma de aço forjado. Com um bom golpe, ele lançou um ataque de tal força que era simplesmente impossível ficar parado. Os dois oponentes desapareceram por um momento da vista de seus colegas que estavam assistindo a luta de perto. Zhao Yinjin, que estava prestes a comemorar sua vitória, disse que ter têmpera de aço centuplicada, apenas o nome. Mas no momento seguinte, os olhos do jovem autoconfiante se arregalaram. Através da poeira que subiu do impacto, ele viu olhos vermelhos e uma silhueta escura. Quando tudo clareou, o jovem viu que Jane ainda estava firmemente de pé. O chefe, com uma marca sangrenta na bochecha, exclamou: "Que tipo de tolo é essa sua palma de aço forjado?" Sem esperar, ele lançou um soco rápido como um raio Zhao. Foi tão forte que o jovem imediatamente voou para o chão. No momento seguinte, o professor ordenou que o jovem também fosse levado para a enfermaria. O homem estava prestes a chamar o próximo par quando de repente Jibai o parou. Ele queria que aquele chamado Aishin saísse. Enquanto isso, Zhao continuou a questionar o homem de cabelo verde sobre o tema das técnicas descobertas e patenteadas. O jovem confirmou que as técnicas eram basicamente divididas nesses dois tipos. Esta informação era comumente conhecida. Ele surpreendente perguntou onde Fai foi para a escola na 10ª e 11ª série.
O cara respondeu na escola da terceira cidade. Um colega pensou que o ensino médio comum não era para cultivadores. Não é à toa que ele tinha tantas lacunas em seu conhecimento. De um modo geral, as técnicas abertas são algo que está disponível ao público há muito tempo. Elas podem ser praticadas por qualquer pessoa, e as técnicas patenteadas são aquelas que foram solicitadas no escritório de patente para cultivadores. Elas só podem ser praticadas por detentores de patentes e aqueles que foram autorizados. Pessoas sem permissão, praticando tais técnicas sem autorização, serão processadas até incluindo o processo e a destruição de todo o Ku Clan. O homem de cabelo verde explicou, ele continuou, como aqueles dois que acabaram de lutar. A palma de aço forjado é uma palma aberta e a têmpera de aço centuplicada patenteada. Não é fácil para um cultivador comum dominar uma técnica patenteada porque seu limite de entrada e dificuldade de prática são muito altos. Enquanto isso, o professor estava consertando o chão do ginásio com a ajuda do feitiço de reparo inicial. Quando o reparo foi concluído, ele olhou para o recém-chegado e o convocou. Os dois oponentes ficaram cara a cara apenas um momento mais e seu teste começaria. Qual é o problema? Toda vez que eu vejo esse cara, minha alma afunda nos meus calcanhares. Embora eu só tenha perdido para ele em um teste, Zhang Jibai notou o fato desagradável. A mão do cara estava tremendo. Se ele superasse este Aishin hoje, ele seria capaz de fortalecer firmemente sua própria posição. O herói sugeriu que eles não deveriam apenas trocar golpes um por um. Ele queria socar um ao outro na cara ao mesmo tempo. Essas palavras do jovem deixaram Zhang zangado. Ele aconselhou o recém-chegado a não ser tão arrogante. Neste momento, Shao conseguiu avançar a palma de aço forjado. Ele vai trocar golpes comigo usando essa técnica aberta. O chefe pensou alegremente, mas não era o caso. O herói conseguiu avançar a técnica da palma de endurecimento de aço centuplicada. O professor prendeu a respiração enquanto observava os dois alunos mais fortes de sua classe. Os meninos realmente deram um tapa nas bochechas um do outro ao mesmo tempo. Não importa o quão forte Zhang fosse, ele não conseguia ficar de pé por causa do soco de Haishin. O soco foi tão poderoso que Zibai, apesar de seu peso não pequeno, voou por todo o ginásio. A tempestade de classe pousou no chão, de cara para baixo. Ele ficou ali e não se moveu. Os espectadores ficaram atordoados. Eles se sentaram com olhos esbugalhados e bocas abertas. Sim, eu não estava errado. Sua postura inicial é de fato uma palma aberta de postura de aço forjado, mas no momento em que atingiu Zhang Jibai, ele aplicou a técnica de aço temperado centuplicada em centuplicada primeira, pensou o professor em espanto. E nem foi porque a técnica de têmpera de aço centuplicada patenteada do clã Jian tem um limite de entrada e dificuldade muito altos. Ele não tinha medo do desastre que praticar secretamente a técnica patenteada a trazer. Shao perguntou ao professor se Zhang deveria ser levado para a sala médica porque ele parece estar preso na parede e não consegue sair. O professor estava tão imerso em seus próprios pensamentos que não reagiu à pergunta do herói. O homem pintou um sorriso agradável em seu rosto como aquela raposa astuta e perguntou ao aluno quem era seu mentor. O herói respondeu: mestre, por que você está de repente tentando parecer tão decente? O jovem acenou com um dedo para o homem, não pretendendo falar em voz alta. Quando o professor se aproximou, Shao sussurrou em seu ouvido: Lorde Dragão? Um pouco mais tarde, Zhang Jibai já estava deitado na enfermaria ponderando sobre o que havia acontecido. O chefe estava pensando de volta naquele score que o havia derrotado. Aquele jovem parecia dolorosamente familiar para ele, mas ele não conseguia se lembrar. O homem de camisa amarela parado no quarto de Zibai estava olhando para a foto de Shao Fei. No momento seguinte, ele exclamou como eles podem ser tão parecidos. Zhang chamou o homem de seu segundo irmão e perguntou como ele conhecia o jovem. O homem respondeu que ele poderia dizer que sim, mas esse cara não deveria ter sobrevivido. O cruel Lorde Dragão teria mostrado misericórdia. O agente Shao perguntou ao seu irmão quais seriam os tópicos do exame de química. Jibai respondeu que eles fariam o exame sobre o tema de fazer e inventar venenos. Zhang Jushan sorriu com medo e disse: isso será algo para eu fazer. Enquanto isso, no depósito de carros, sons altos eram ouvidos repetidamente. Era Rixian praticando a palma de aço forjado. Com o tempo, o sistema relatou que a técnica havia sido praticada. Acontece que o herói não estava apenas destruindo carros velhos. Ele estava ganhando dinheiro com isso. O jovem informou ao chefe que todos os carros baixados foram prensados e até relatou que já havia transferido o dinheiro para o celular dele. Essa pessoa, para economizar dinheiro, não comprou uma prensa de reciclagem de carros. Esta é uma ótima oportunidade para praticar e cadinhar dinheiro. No dia seguinte, o jovem recebeu outra mensagem do sistema. Por favor, termine de praticar o endurecimento de aço 100 vezes o mais rápido possível. O herói ponderou onde ele conhecia alguém para lutar essa hora da noite. De repente, o cara foi chamado perguntando: você é Haizin? Ele respondeu que o homem havia cometido um engano e que seu nome era Yin Jian. O estranho vestiu um terno preto e seus olhos escondidos sob óculos escuros. Era Zhang Jishuan, um nono nível do reino da invocação espiritual. Ele disse: não finja, você é Haishin. O jovem mestre Zhang lhe pediu para te dar uma lição. Ouvindo isso, Shao não pareceu nem um pouco assustado. Ele se aproximou e respondeu com um sorriso: você deveria ter dito isso logo de cara.
Eu já pensei que eles viriam cobrar dívidas. Jichuan pensou confuso. Meu nível de cultivo é muito maior, mas porque ele não tem medo de mim, a julgar pela minha percepção espiritual. Ele apenas entrou no reino da invocação espiritual, no máximo. Esse cara está realmente escondendo seu verdadeiro nível, mas um estudante do último ano não é capaz de tal coisa. Decidindo que o jovem o estava enganando, ele atacou primeiro. O herói não teve tempo de se esquivar e já estava deitado no chão no instante seguinte. O mercenário estava satisfeito. Ele apenas confirmou sua suposição de que esse moleque era realmente um fraco. Zichuan decidiu não deixar a vítima se recuperar, mas apenas um momento depois, ele viu um brilho vermelho nos olhos do jovem. O cara estava sorrindo, encorajando seu oponente a exercer mais força. Hexin se levantou. Ele foi capaz de continuar essa luta. O oponente atacou o herói repetidamente, impedindo de se recuperar. Seu sangue espirrou por toda parte. O mercenário não conseguia entender o que diabos estava acontecendo ali. Ele estava assustado com a expressão assustadora no rosto do cara. Zhang decidiu que já tinha o suficiente. Era hora de encerrar o dia e ativou sua magia. Ele usou uma técnica chamada morte instantânea em 3 golpes, o último golpe dessa combinação, que atingiu o plexo solar do herói, o jogou para trás. O jovem bateu com as costas na pedra em uma velocidade incrível, esmagando a pedra com ele. Mas quando a poeira baixou, o mercenário viu que o estudante ainda estava vivo. Zhang Shan murmurou desdenhosamente: os atuais alunos do ensino médio são completamente desesperadores, fracos e ainda tentando parecer fortes. Mas de repente, o homem parou de falar na metade de uma palavra. Ele viu que as feridas do menino estavam cicatrizando em uma velocidade incrível. Nem mesmo um curandeiro no nível de um reino de invocação espiritual poderia fazer isso. O mercenário decidiu que antes que este aluno do ensino médio tivesse tempo de se recuperar totalmente, ele deveria dar um último golpe. Xian atingiu Xiaofei com a borda de sua palma bem no pescoço. Nesse momento, o herói recebeu uma mensagem do sistema de que sua prática de têmpera de aço 100 vezes estava finalmente completa. Agora o jovem poderia finalmente responder aos seus espancamentos com dignidade. No instante seguinte, um núcleo de energia apareceu em sua palma. Ele mais uma vez usou a palma do inferno do trovão negro. Hexin atacou seu agressor com a velocidade da luz, atingindo diretamente no rosto, mas o mercenário conseguiu interceptar o feitiço de nível de entrada a tempo. Ele era de fato um oponente forte, mas aquelas palavras dele apenas divertiram o cara. Ele foi envolvido por uma energia amarela que parecia descargas elétricas. Era a vez dele de usar 2 técnicas, usando-as uma após a outra, palma de aço forjado temperado. Este combo duplo foi tão poderoso que o mercenário foi jogado para longe desta clareira. O homem pousou em seu 5º ponto, mas permaneceu consciente. Zhang sentiu que a maioria dos meridianos em seu corpo haviam sido cortados. Algum estudante do ensino médio no nível elementar do reino da invocação espiritual o forçou a usar aqui para curar. Ele prometeu se recuperar e espancar até a morte. De repente, o olhar do homem se inclinou para algum lugar ao lado. Ele viu uma bola de raio em sua mão e gritou de terror. O mercenário começou a sacudir o braço tentando soltar o núcleo. Depois de um momento, ele percebeu que não estava funcionando e ficou verdadeiramente aterrorizado. Outro momento e houve uma explosão massiva que destruiu tudo em seu raio. A única coisa que restou de Zhang foram seus óculos de proteção que caíram aos pés de Hexin. O herói recebeu uma mensagem. O inimigo foi destruído. O artefato mágico, óculos de visão dinâmica, foi obtido. Eles são capazes de melhorar a visão dinâmica do usuário, tornando mais fácil distinguir objetos em movimento rápido. O jovem pegou o troféu e colocou no rosto. No dia seguinte, Hexin já estava em 18º lugar no ranking da escola. Zhang Jibei mal conseguia conter sua própria raiva, pois essa revista estava subindo no ranking muito rápido. Seu chefe não podia acreditar que esse garoto foi capaz de acabar com o mercenário que ele havia enviado. Enquanto isso, uma garota se aproximou do herói. Ela disse que os resultados do novato estavam crescendo muito rápido. Ele poderia compartilhar seu segredo. Em troca da informação, ela ofereceu 5 pílulas Peiyuan. Outros colegas de classe notaram isso. Não demorou muito para que a fofoca se espalhasse. Essa égua está se aproveitando da falta de conhecimento de um cara, tentando trocar um segredo desses por algumas pílulas comuns. O dia do 3º teste chegou. Desta vez, o conhecimento de química dos alunos seria testado. Hoje é o teste de química. Vocês demonstrarão suas habilidades em fazer e encontrar venenos? No futuro, quando vocês entrarem em locais de trabalho perigosos, não poderão evitar golpes sorrateiros de colegas de trabalho, subordinadores, supervisores e concorrentes. Zhang Xinjian, uma professora de química, me disse que se você não quiser morrer no local de trabalho no futuro, tem que dar o seu melhor no exame. Entendeu? A mulher perguntou severamente. Ela me disse que todos receberiam várias amostras. Até o final do exame, vocês têm que escolher aquele que é venenoso. Todos os outros, os não venenosos, devem ser comidos. A nota para este exame será baseada na velocidade e precisão da identificação. Se algum dos alunos puder nomear o veneno, receberá pontos extras. Zhang Jibei sorriu maldosamente enquanto olhava para seu oponente. Suas amostras já haviam sido manipuladas pelas pessoas que seu segundo irmão havia encontrado.
Ele não viveria para ver o trabalho perigoso, mas morreria aqui e agora. Com tantas coisas fedendo juntas, ninguém sequer sonharia em encontrar veneno pelo cheiro. No prato havia comidas como dojê, tofu fedido, durão e figos, e se vocês quiserem verificar de outras formas, nosso veneno também passou por vários níveis de disfarce. Os mestres do veneno do meu clã não comem seu pão de graça. Quanto a você, até mesmo aquela professora de química dificilmente consegue detectar alguma coisa. Jibai se gabou mentalmente. Enquanto isso, o colega de classe de cabelo verde começou a cheirar suas amostras. Ele estava finalmente no elemento que possuía. Cada um dos alunos tentou sua própria maneira de detectar o veneno. Fátima pinhava tremendo algo em sua comida. Uma colega de classe de cabelo escuro aplicou sua chave dourada para procurar o veneno. A professora de química caminhava entre as mesas. Ela notou Yunshu, a aluna de cabelo escuro, que era incrível encontrar venenos como sempre. A mulher voltou sua atenção para Aishin. Ela pensou que este discípulo ainda estava sentado como um pilar de sal enquanto os outros já haviam começado a mostrar seus próprios talemos. Enquanto isso, Zan continuou a se gabar, pois pensava que o recém-chegado não entendia o que escolher. Ainda assim, o que quer que ele comesse seria o fim dele. Ao mesmo tempo, alguém estava pescando na Ilha Celestial. A Senhora Dragão pensou que, desde que se tornou uma deusa, tudo se tornou de alguma forma desinteressante. O único entretenimento era pescar. De repente, lágrimas vermelhas começaram a escorrer dos olhos da beleza. 5 minutos antes, Xiaofei havia deliberadamente começado a jogar todos os espécimes venenosos indiscriminadamente. Zhang Qindian ficou atordoada com o que viu. Esse cara ficou maluco? Ele não percebe que poderia morrer com isso? A mulher pensou que felizmente havia previsto essa situação e calculado estritamente a dosagem. Era improvável que o cara morresse com isso, mas ele poderia esperar uma diarreia severa. Zhang Jibai não tirava os olhos de seu inimigo. Ele estava satisfeito com o que viu. Seus homens envenenaram toda a comida. Isso seria o suficiente para matar Haixin pelo menos 5 vezes. A professora de química viu os sinais de envenenamento grave no rosto do cara. O herói caiu no chão. Ele começou a ter uma convulsão. Qindian correu até ele. Ela chamou o jovem, mas ele não reagiu. Debruçada sobre o recém-chegado, a professora perguntou como se estivesse falando sozinha se ele estava morto. De todos os cantos da sala de aula foram ouvidas frases: morto? De novo não. Nossa escola estará em todos os jornais amanhã. Alunos que morrem repentinamente no último ano era um caso bastante comum. Ótimo. Eu era o 19º logo abaixo desse garoto novo. Agora posso subir no ranking. Enquanto isso, a professora estava pensando: oh, droga, isso provavelmente afetará minha nota de promoção. E quem teve a audácia de estragar o exame? É realmente aquele maldito professor de educação física. Ele está competindo com Zhang Jinha pelo título nesta rodada. Ele definitivamente suspeita de alguma coisa. A mulher estava tão imersa em seus próprios pensamentos que nem ouviu o herói que já havia se recuperado de Shyamala. Quando o olhar da mulher finalmente parou em Haixin, que já havia conseguido sentar no chão e parecia muito bem, ela ficou atordada e assustada ao mesmo tempo, até saltou para longe do cara. A professora de química estava confusa, pensando que esta era a primeira vez em sua carreira que ela via algo assim. Morte simulada ao renascimento, mas o feitiço deste aluno não enganou até ela. O jovem se levantou e disse que todos os 5 itens alimentares haviam sido envenenados, incluindo pó que espalha o intestino. O herói acrescentou que o último era o veneno que matava o ar. Enquanto isso, Zangibar não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Essa ressurreição milagrosa simplesmente não poderia ter acontecido. Para ter certeza absoluta da morte dessa revista, ele até encontrou um especialista em veneno de condensação de sua seita. O chefe teve tempo de examinar o histórico desse cara. Ele não é ninguém absolutamente puro. Mas nesse caso, como o anônimo sobreviveu ao veneno do especialista em condensação na mesma noite em seu laboratório, a professora de química decidiu investigar o caso que a havia chocado no exame de hoje. A mulher estava conduzindo uma análise completa de um líquido de cor escura ozônio humana. Finalmente, ela conseguiu analisar uma amostra de sangue do recém-chegado. Todas as suas respostas às perguntas estavam corretas. Qindian concluiu que era impossível inventar tal coisa sem um professor de ginástica cerebral. Esses venenos foram criados por um verdadeiro mestre do campo de condensação. Afinal, a tela demorou meia hora para analisar isso. Enquanto isso, o próprio Aishin foi à livraria após sua incrível ressurreição. Parado na prateleira, ele pensou que nunca havia sequer imaginado a existência de tal forma de comunicação antes. Foi neste exato momento que Dragon-sama contatou o cara. Ela disse que era estranho. Afinal, era uma técnica proibida em sua espécie e ele nem sabia como usá-la, que estupidez. O jovem mexeu com a própria mão e a Celestial explicou que seus gráficos de saúde agora estavam unidos e eles poderiam usá-lo para se comunicar em emergências. O herói se maravilhou com a própria mão e disse que essa comunicação criptografada doía.
O cara ficou surpreso que os imortais não tivessem uma maneira melhor de se comunicar com os mortais. A dragão disfarçada de beleza que estava relaxando na banheira na hora respondeu: você realmente acha que ser um deus é liberdade? Para os humanos, somos armas estratégicas ambulantes, cada movimento está sendo monitorado. Palácio Imortal. Já desci uma vez sem permissão. Se eu acidentalmente entrar em contato com humanos e o Palácio Imortal descobrir, eles virão atrás de mim. Aitin rabiscou uma resposta na palma da mão. Então você pode pelo menos me dizer onde encontrar tesouros de alto nível? A deusa respondeu que já havia compartilhar o que podia. Estava embutido no avanço da habilidade? Ela aconselhou a simplesmente seguir as instruções. Imerso nessa estranha conversa, o jovem esqueceu que estava em uma livraria e de sua palma ferida, uma poça de sangue estava pingando no chão. De repente, sua atenção foi distraída por passos e apenas um segundo depois, ele sentiu o olhar surpreso de alguém sobre ele. Uma garota irritada, a julgar pela aparência, uma funcionária da loja se manifestou. Eu sei que há muita pressão sobre os alunos do ensino médio em dia, mas se machucar em uma livraria. Você tá falando sério? Agora eu tenho que limpar uma poça de sangue atrás de você. O jovem se desculpou educadamente, prometendo que ele mesmo limparia. Ele mudou de assunto, perguntando sobre alguns livros. O herói disse que estava no último ano e queria ir para a universidade para estudar condensação. Ele estava interessado em bons livros didáticos para preparação. A vendedora ficou satisfeita e respondeu que os exames de admissão ainda estavam a quase um ano de distância. Era estranho para ela que esse cara estivesse se preparando com tanta antecedência. Heishin queria saber se a área de condensação era realmente tão difícil. A garota acenou com as mãos e perguntou: o que você é? Um estudante sênior. Você parece carecer de bom senso. Se você conseguir atingir a condensação durante o vestibular, você tem a admissão quase garantida. E se você atingir mais rápido, pode se candidatar a uma recomendação direta. Ela estendeu a mão para o livro de capa vermelha e murmurou para si mesma que as crianças de hoje têm ambições muito altas. Estes são os 3 livros mais populares. Se você puder entendê-los completamente, isso é pelo menos uma coisa boa, acrescentou a vendedora. O herói escolheu um dos livros de capa azul e o carregou até o caixa. Ele disse a caixa que levaria este tomo em particular. Não era um dos livros que a vendedora havia recomendado. Ela suspirou e disse: você simplesmente não vai aceitar conselhos. Que se dane. Só depois de pagar e andar alguns passos para longe do caixa que Shao começou a folhear as páginas rapidamente. A vendedora pensou um livro tão complicado e ele imediatamente folheia para a última página. Isso não são outros padrões, mas lógica reversa. O jovem é um caso perdido. Enquanto isso, o herói entrou no elevador. Ele leu em voz alta: entrar no reino da condensação requer o desenvolvimento total deste corpo até o 10º nível, bem como a ajuda de uma serra de condensação. Este processo pode fazer com que a energia espiritual em seu corpo enlouqueça, resultando em ferimentos graves. Portanto, você precisa de muitos medicamentos de alta qualidade para a cura e estabilização da base. É caro e arriscado. Você ainda pode morrer por causa desse processo. Pelo que leu, percebeu que só precisava preparar uma pílula de condensação. Naquela mesma noite, houve gritos na casa da família Zan cuidadosamente protegida. Apoiado no encosto do sofá, Zibai questionou o mestre do veneno. Como um mestre, como você não conseguiu matar um estudante sênior? O homem caiu de joelhos e implorou ao jovem para se acalmar. Ele sugeriu que algo deve ter dado errado. O mestre do veneno implorou por outra chance. Ele prometeu matar o garoto permanentemente desta vez. Aquele patife agora está em 10º lugar no ranking. Eu não vou deixá-lo ter sucesso tão facilmente. Eu vou te dar mais uma semana. Se Raijin escapar da morte desta vez também, você estará morto, exclamou o chefe local com raiva. De repente, Jibai ouviu um som estranho vindo do teto de sua casa. Ele levantou a cabeça. Por um buraco enorme, um herói por direito próprio invadiu a sala, com os olhos vermelhos e segurando uma espada longa. Um dos guardas da propriedade da família, Zan, estava examinando o perímetro através das copas das árvores. De repente, seu olhar travou em uma silhueta escura que estava deitada no chão um pouco mais longe da casa. Ligando seu rádio, o guarda conseguiu gritar que alguém havia invadido a propriedade, mas antes que pudesse falar, o homem recebeu um forte golpe por trás na área do pescoço. O guarda perdeu a consciência com o golpe e a figura escura de um estranho saltou para a varanda da casa. Os 3 homens jaziam imóveis, o herói parando por um momento e examinando o resultado de seu ataque. Aproximando-se da janela da sala onde a conversa estava ocorrendo, Shin apenas ouviu esta frase de Zan: eu te dou uma semana. Se o recém-chegado sobreviver a este tempo também, você perderá a cabeça. O herói decidiu que já tinha o suficiente. Ele ativou o mana do dragão vermelho em sua mão esquerda. O jovem decidiu atacar pelo teto. O impacto foi tão forte que perfurou não apenas o telhado, mas também o chão do 3º andar. Esses foram os sons que Zibai ouviu. E no momento seguinte, levantando a cabeça, o chefe viu seu Nemesis com uma arma em sua própria casa. Aishin não ia perder tempo precioso em conversas ociosas e aproveitou a surpresa para apunalar seu colega de classe com sua espada. O golpe atingiu seu ombro esquerdo, pregando o bastardo no sofá. Junior Jan parecia realmente assustado.
Ele não esperava nada como isso do recém-chegado, especialmente porque a propriedade de sua família era sempre fortemente protegida. Mas o jovem se recuperou rapidamente e ativou seu próprio Ki colocando a palma da mão direita na frente dele. Shin conseguiu reagir a tempo e bloqueou o ataque de energia de seu oponente, mas teve que dar alguns passos para trás e puxar sua espada para fora de seu corpo. Concentrando-se, ele contra-atacou poderosamente, jogando seu inimigo para trás. Caindo pela parede de uma sala vizinha com as costas, Jubai caiu, destruindo tudo ao seu redor. O herói sentiu o perigo a tempo graças a seus instintos aguçados. Ele conseguiu repelir tudo que voava em sua direção com sua espada. No momento seguinte, ele foi atacado pelo Mestre do Veneno, que também estava na sala no momento do ataque. O homem estava empunhando magistralmente uma adaga, sua lâmina afiada parando a 1 milímetro do olho de Polymne. Ele se esquivou no último momento e só se assustou com um arranhão em sua têmpora. Com um único golpe do herói, o Mestre do Veneno voou para trás, mas pousou em seus pés em vez de cair. Tendo recuperado o equilíbrio, o homem perguntou: "Você é o graduado que não morreu do veneno? Eu ia procurar você, e você veio para as minhas mãos sozinho? O veneno à ponta da minha arma é muito mais perigoso do que você pode encontrar na sala de exame. Eu usei uma receita antiga desta vez. Sua toxicidade é bem diferente, então espere morte súbita", o mestre disse com ameaça em sua voz. O arranhão ainda podia ser visto no rosto do herói. Um fino fio de sangue escorria dele. O olhar de Haishin, que não tinha nenhum indício de medo, deixou o homem nervoso. Neste momento, a figura de Zan Jr. apareceu no túnel que se formou na parede, sua mão direita segurando a ferida em seu ombro. O chefe mal tinha dado alguns passos quando uma ponta de espada foi apresentada ao seu pescoço. Eitin se moveu com a velocidade de um raio. Ele queria terminar o que começou. Mais um momento e a espada teria perfurado a cabeça de Zubai, mas ele conseguiu se esquivar no último momento e a ponta apunhalou a pedra. O herói facilmente sacou sua espada e atacou seu colega de classe novamente, fazendo-o cambalear para trás. Enquanto pisava em seu amigo, o jovem teve que ficar de olho no Mestre do Veneno. Ele era leal à família Zan, mas não ia ficar de lado. Ele lançou suas lâminas de veneno em direção ao intruso repetidamente. Shao nunca tinha encontrado tal arma antes, mas suas reações nunca o decepcionaram. O Mestre do Veneno gritou com raiva: "Como você se atreve a me ignorar?" Ele tentou mudar sua atenção para si mesmo para dar ao Júnior Zan a chance de escapar. Dado o poder do meu veneno, ele deveria ter morrido. Mas então, porque ele ainda está de pé firmemente sobre seus pés, o homem não conseguia entender tal fenômeno. No momento seguinte, ele disse ao jovem mestre Zan para fugir enquanto ele próprio cobria o cara com um véu de aguide. O chefe decidiu seguir o conselho. Sem perder tempo, ele rapidamente correu para o buraco na parede. Em poucos segundos, Jubai se viu do lado de fora, bem no ar, no alto acima do chão. O Mestre do Veneno gritou: "Eu não tenho tempo para brincar. Deixe-me mostrar o verdadeiro horror da condensação." As agulhas que grudaram na parede de repente começaram a liberar uma fumaça esmeralda venenosa que rapidamente encheu toda a sala. O herói imediatamente determinou que esta névoa venenosa era mais intensa do que as agulhas anteriores que estavam simplesmente saturadas com toxinas. Ele cobriu o nariz com a mão, mas não ajudou. O veneno da névoa se instalou em sua pele e instantaneamente fez efeito. O menino não aguentou por um minuto. Ele caiu no chão. Ele estava sangrando internamente. O Mestre do Veneno ficou satisfeito com o resultado de seu trabalho. Ele deu alguns passos para frente para verificar a condição de sua vítima. "Você realmente pensou que era imune a qualquer veneno. Na verdade, você não conseguiu resistir ao meu golpe mortal", o homem exclamou alegremente, mas ele se alegrou cedo demais, pois não sabia com quem estava realmente lidando. O herói poderia se recuperar em segundos, então levou apenas um momento antes que ele estivesse pronto para lutar novamente. Aproveitando o momento de surpresa, ele desferiu um golpe fatal com sua espada no peito do mestre. Apoiando a mão no chão, Eishin se levantou. Seu trabalho aqui ainda não estava terminado. A partir do momento em que ele usou a técnica do avatar de argila para desviar o Jono, o jovem não estaria mais coberto de sangue toda vez que algo acontecesse, mas explodindo os dois de uma vez. Parece que ele realmente encontrou algo difícil, pensou a Dama Dragão que viu os avatares destruídos. Ela aplicou seu Chi divino para restaurar esses artefatos. Eles seriam úteis para sua ala por muitas mais vezes. Ativando um portal de espadas, ela viu com interesse o que estava acontecendo atualmente na Terra. Era o momento em que Shin atacou o Mestre do Veneno. O homem gravemente feriu, exclamou, um cultivador do reino da condensação como foi realmente morto por alguém do reino da atração espiritual. Real. O mestre afundou-se impotente no chão, suas roupas somente encharcadas de sangue. O herói se aproximou e checou o homem. Ele estava ausente. O cara decidiu não perder tempo e olhar para a bolsa. Mesmo que estivesse vazia, a própria bolsa poderia ser vendida por dinheiro. Enquanto isso, Zai Zibei conseguiu correr para a estrada. Só ali ele se permitiu parar e recuperar o fôlego. Nesse momento, o chefe percebeu que havia esquecido o telefone.
Agora ele teria que pegar um carro para chamar reforços. Maldito estudante, como ousa se vingar de um descendente da família Zhang? Assim que eu reuni os mercenários, não só vou te matar, como também vou destruir sua família, o bastardo prometeu. Mas Aishin não ia lhe dar tal oportunidade. Descendo como se fosse de um penhasco, ele exclamou: quem você vai matar? Jibai congelou de horror ao ouvir a voz de seu inimigo. Ele nem teve tempo de endireitar as costas. Parecia que mais um momento sua cabeça rolaria pela estrada. Então a vingança do herói teria acabado. Mas para não morrer onde a força foi encontrada, ele colocou o braço na frente dele, defendendo-se da espada do inimigo com uma técnica de aço purificado. Dessa forma, ele feriu o braço, mas sua cabeça permaneceu no lugar. Antes que Jean Jr. pudesse sequer se recuperar do primeiro ataque, uma bola de fogo apareceu na frente de seu rosto. No instante seguinte, o silêncio da noite foi cortado pelo som alto de uma explosão. Jubai ainda estava vivo, mas a onda de explosão o havia jogado para fora da estrada e para dentro de uma fenda. Depois de voar uns bons 100 metros, ele caiu no chão. Haitia não ia parar por aí e pulou atrás de seu inimigo. O terceiro jovem mestre da família Zen estendeu a mão na frente dele, implorando por perdão e prometendo qualquer coisa se seu colega de classe o mantivesse vivo. Mas o herói não tinha piedade de escória. Ele podia ser cruel em momentos como este. Um balanço de sua espada e a cabeça de Jubai ficou no chão, separada de seu corpo. Se o Lorde Dragão não tivesse tomado todo o dano, você já o teria matado várias vezes. Estando à beira da morte, você continua a se gabar de sua origem. Eishin falou calmamente. Depois de incendiar o corpo de seu inimigo, o jovem acrescentou: embora eu tenha queimado seu corpo e removido todas as evidências, a família Zhang definitivamente ligará sua morte a Ge-san. Além disso, ainda estou usando a técnica patenteada de sua família. É improvável evitar conflitos com eles no futuro. O herói decidiu que esta vingança não foi em vão. Embora ele tenha saído rapidamente da mansão, ele conseguiu pegar alguns itens valiosos. Quanto valiam as 3 pílulas de condensação? Jansênio teve que sacrificar para um dragão para obter uma. O cara tinha chegado à conclusão de que a relação entre os discípulos das principais saitas era realmente complicada. No momento em que ele conseguiu pegar algum ouro, prata, tesouros, talismãs, todos os quais poderiam ser vendidos lucrativamente mais tarde. O sistema imediatamente prestou atenção à palavra-chave venda e propôs seu sistema de vendas. A partir do momento em que aprendi como obter habilidades antecipadamente, essas janelas de influência do sistema começaram a aparecer. Deve ter sido inventado por um dragão fedorento. Agora parece ainda mais louco, como grandes plataformas de comércio eletrônico. Hanshin pensou irritadiço. No instante seguinte, o herói notou algo que o fez ir para casa e limpar seu O sistema ofereceu-lhe para girar a roda da fortuna, prometendo bons ganhos. O cara resistiu à tentação e aproveitou a sessão de vendas. Monóculo dinâmico, lâmina horizontal, lotes de veneno, barras de ouro, outros troféus foram vendidos por 54.608 yuan, que foram prontamente creditados na conta do herói. E no momento seguinte, o sistema ofereceu-lhe a lâmina de abertura do céu por 1 milhão. O herói exclamou: que diabos? Eu vendi tudo por pouco mais de 1 milhão e você quer pegar esse dinheiro por uma lâmina premium. Eu me lembro de um artefato de qualidade semelhante ao alívio sendo vendido por muito mais barato. Isto é um roubo à luz do dia? O jovem decidiu girar o tambor mais um pouco. Não era que ele não pudesse pagar, simplesmente não valia esse tipo de dinheiro. Em seguida, o sistema ofereceu calças por 50.000 skimno. Essas roupas eram muito duráveis e, em vez de bolsos, tinham bolsas espaciais que podiam conter muitos itens. O cara decidiu que este item era realmente útil. Próximo item, uma lâmina de sangue fervente qualidade premium por 600.000 yuan. Quanto mais sangue o seu dono pede, mais fortes se tornam os ataques. Lentes de contato de boa qualidade por 500 million, melhoram a visão dinâmica em 50%, ajudam você a ver melhor objetos em movimento rápido. Uma camiseta de proteção contra impacto de 100.000 pode ser mais forte do que o corpo de uma pessoa. Não precisa se preocupar com as roupas rasgando durante uma luta. Botas por 2.000 que têm uma aderência incrível na sola. Eles podem literalmente grudar no chão, o efeito dependendo do nível de cultivo do usuário. Após sua bem-sucedida farra de compras, o herói tinha 4.768 yuan restantes em sua conta. Lágrimas de decepção escorriam pelo seu rosto porque o dinheiro não vinha facilmente para ele. A reação de um cara sem uma despesa significativa apenas divertiu o Lorde Dragão. Ela exclamou, dirigindo-se a si mesma: eu ainda não vou deixar você morrer facilmente por colocar a maldição de sangue em mim. Talvez de repente a senhora percebeu que não estava sozinha em sua. Ela exclamou confusa: minha majestade, o rei dragão. Um gato preto sentou-se ao lado da mulher. Ele disse em linguagem humana: parece que encontramos uma maneira de quebrar a maldição do sangue humano. O rei dragão, disfarçado de um gato como espalhou suas patas dianteiras e ativou o pentagrama mágico em que estavam no meio. Eu verifiquei. Não há nada de especial na linhagem deste cara. Seus descendentes só podiam lançar a maldição de sangue em bestas demoníacas de nível inferior.
Eles nem conseguiam suportar o dano que isso trazia, então seus descendentes frequentemente morriam em batalhas de baixo nível. Era por isso que nenhuma seita jamais havia demonstrado interesse em sua linhagem de sangue. Eishin sempre foi um ninguém no mundo mortal, disse o Gão Preto. A Dama Dragão não entendia como o jovem foi capaz de lançar a maldição de sangue nela em tal caso. Ela era a Rainha Dragão Celestial, não uma besta de baixo nível. O Rei Dragão especulou, talvez fosse porque quando você desceu ao Reino Mortal, o feitiço limitado do Imperador Celestial deliberadamente diminuiu seu cultivo para um nível muito baixo. Além disso, o forte desejo de sobreviver do cara naquele momento aumentou muito o limite superior de sua maldição de sangue. Mas a maldição de Henshin ainda dependia de seu próprio nível de desenvolvimento. O desenvolvimento do reino da atração espiritual só poderia gastar uma porção muito pequena da escala de saúde da Dama Dragão. Uma vez que se esgote, o jovem ainda perecerá. Depois de um momento, o Gato Preto anunciou que tudo estava pronto e pediu ao Lorde Dragão para entrar no centro da Estrela Mágica. A mulher sem mais delongas foi para onde foi mandada. Ao mesmo tempo, os encantamentos funcionaram. A senhora se contorceu de dor, pois o procedimento de quebrar a maldição era de fato desagradável. O fio vermelho da maldição que conectava a deusa e o mortal comum se tornou visível. Ele levava diretamente às janelas escuras da casa do herói. Anshin estava dormindo pacificamente em sua própria cama, nem mesmo percebendo o que estava acontecendo agora. Enquanto isso, um fio de maldição envolto em mana vermelha penetrou em seu peito. No mesmo instante, a Dama Dragão apareceu no quarto do jovem. Ela disse agora esta maldição de sangue tomou uma forma muito tangível. A deusa esticou a mão para frente. Era como se estivesse queimando com fogo. Ela agarrou o fio da maldição que vinha de seu próprio peito e puxou com força. De repente, houve uma batida na porta do quarto. Lady Dragon perguntou quem era. A mulher ficou irritada por estar sendo interrompida agora. Uma voz masculina veio de trás da porta. Eu sou o mensageiro. O ministro celestial convida você para uma audiência. O Gato Preto ao lado dela ficou surpreso. Não há mensagem talismã? Por que enviar um mensageiro pessoal? O dragão em forma humana sentiu que este visitante não veio com boas intenções. A beleza entrou em um salão luxuoso que era completamente decorado em ouro. Lady Dragon ousadamente pisou no tapete vermelho que levava direto ao trono. Havia um cheiro doce de incenso no ar. De repente, a deusa ouviu alguém perguntar: "Você gostaria de sentar neste assento?" No momento seguinte, ela viu o dono da voz. Um homem com um longo manto roxo emergiu de trás de uma coluna. O imperador imortal tem estado sozinho com seus pensamentos por muitos anos. O trono está vazio de qualquer maneira, então não se negue o prazer. O estranho aconselhou Lady Dragon. A mulher respondeu emocionalmente: "Qualquer imortal sabe que o que você mais quer no mundo é tomar este assento. Pare de jogar jogos comigo e explique por que você me chamou aqui." O homem sorriu e chamou a deusa de impaciente. "Eu te chamei para te informar que seu pedido de promoção ao posto de Imortal Supremo foi rejeitado." O imortal explicou calmamente. O dragão rangeu os dentes. Ela queria respostas. Quando a deusa deixou seu território e seus súditos para se juntar ao Palácio Celestial, ela fez um acordo. Ao atingir a idade de 100 anos, ela se tornaria uma Imortal Suprema. Seu Celestial respondeu que tudo havia mudado. Agora muitos imortais menores estavam se candidatando à promoção ao posto de Imortal Supremo. A competição era muito acirrada. Se eu aprovar sua candidatura unicamente por causa da promessa que você recebeu atrás, todos os outros ficarão insatisfeitos. Eu sugiro que você acumule méritos e aumente seu desenvolvimento, então você terá sorte na próxima vez, o homem explicou. Ele ainda não tinha terminado seu pensamento quando Lady Dragon já havia deixado o Palácio Celestial. O Gato Preto, o principal assistente da deusa, ficou surpreso com seu rápido retorno. Ele viu o dragão superar rapidamente a barreira protetora de sua casa. Os olhos da deusa queimavam com fogo de raiva e ela mal conseguia conter sua fúria. "Isto não é bom." A rainha dragão perdeu o controle novamente, exclamou o gato assustado. Seu Celestial se aproximou dos penhascos de sua Iascos de luz na da luz. Quando Lady Dragon colidiu com o chão, houve um som como uma explosão. O poderoso impacto enviou uma nuvem de poeira e pequenas pedras voando para o ar. O Gato Preto correu para sua mestra, querendo saber se ela estava bem. "Eu estou bem. Muito bem. Eu estava apenas desabafando nos meus arredores", explicou a Rainha Dragão. Enquanto isso, em sua cabeça ela pensou, o tempo para o treinamento acabou. "Eu preciso aumentar a dificuldade para esta mula." Na mesma noite, na Floresta Escura, Raicin decidiu treinar duro. Um pouco mais tarde, o jovem recebeu uma mensagem do sistema de que o processo de criação da técnica de perfeição espiritual estava completo. O herói ficou satisfeito que a base para avançar para o reino da verdadeira condensação foi ligeiramente fortalecida. Ao mesmo tempo, ao avançar o cultivo para alcançar a verdadeira condensação, além da técnica obrigatória, outros requisitos devem ser observados. O jovem decidiu que era hora de passar para um novo nível. Uma poderosa energia vermelha o girava em seu vórtice. Se alguém estivesse assistindo aos eventos na floresta naquele momento, eles teriam ficado surpresos com o sol. Quando a poeira começou a baixar, a figura escura do herói reapareceu na clareira. O olhar do jovem tornou-se determinado.
Seus olhos mudaram de cor. Agora eles estavam vermelhos com um misterioso padrão branco. E Shinio conseguiu desenvolver seu nível de cultivo para a verdadeira condensação. Sua força física, mana, limite de vida e consciência espiritual aumentaram significativamente. Os heróis conseguiram desbloquear técnicas, artefatos e recursos exclusivos da verdadeira condensação. O sistema enviou uma mensagem contendo uma série de condições. O herói deve cumprir as condições do reino da verdadeira condensação, obter pílulas de reforço, extrato supremo de ervas espirituais e estágios de desdemência. Aishin sorriu. Tudo foi mais fácil do que ele pensava. O sistema enviou a tarefa a ser concluída. Passe pela zona secreta sob a maldição da exaustão em um momento crítico. Após a conclusão da missão, o sistema deduzirá 30% do crescimento e 30% dos méritos como uma porcentagem para avançar na área de condensação. Se o herói se atrasar, porcentagens adicionais serão deduzidas. O jovem pensou que o sistema estava falando demais e, o mais importante, não estava lhe dizendo onde essa caverna demoníaca estava localizada. Assim que esse pensamento passou pela mente do jovem, um portal apareceu sob seus pés. Ele exclamou: "Ei, espere, eu nem tenho um pouco de tempo para me preparar." Naquele exato momento, uma contagem regressiva de 20 minutos começou. O herói voou para algum lugar na escuridão e ele estava realmente com medo agora. Através da escuridão, ele podia ver picos afiados abaixo dele. Graças à sua rápida reação, Jalfei conseguiu ativar sua mana. Apontando 2 dedos de sua mão direita para o obstáculo, todo o corpo do jovem foi envolvido em energia vermelha e seu pé conseguiu agarrar a parede lisa. Ele conseguiu salvar seu corpo de cair nos picos afiados, literalmente agarrando-se à superfície vertical. Quando a queda do herói finalmente parou, seu ponto fraco estava separado do pico de metal por alguns centímetros, o cara respirou aliviado. Desta vez ele teve sorte. Embora eu tenha uma vida útil bastante longa, as feridas ainda doem e eu não sei quando a próxima depuração de sangue ocorrerá. Para evitar isso, é melhor não se machucar, concluiu o jovem. Avaliando rapidamente a situação, Rei fez uma cambalhota no ar, já tendo escolhido um lugar para pousar. O herói pousou em solo firme, segurando sua arma na mão direita. Seus instintos lhe disseram que ainda não era a hora de relaxar. No momento seguinte, uma mão de pedra gigante apareceu na parede. Os olhos vermelhos de Eshinha podiam ver perfeitamente no escuro e com um golpe de sua espada, o membro do inimigo voou para o chão. O jovem percebeu que sua velocidade, força e reflexos aumentaram significativamente. Embora esta espada não fosse uma obra-prima que pudesse facilmente cortar ferro, depois de enchê-la com mana, ele foi capaz de realizar uma tarefa difícil. Tudo isso se tornou possível graças a um aumento em seu desenvolvimento básico. O herói olhou para trás para o som quase inaudível. Algo estava se aproximando rapidamente de baixo. Fei não esperou e, movendo-se em zigue-zague de parede em parede, começou a subir a superfície. Ele foi capaz de desenvolver uma velocidade incrível, mas a arma mágica acompanhou. Parecia que em mais alguns metros o jovem saltaria, mas as coisas não saíram como esperado. O quadrado branco da liberdade foi fechado por uma nova mão de pedra. O herói estava encurralado, atacado de 2 lados ao mesmo tempo. Black Art, Thunderpaw, experimentista, o cara gritou, concentrando a maior parte de sua mana em seus punhos. Funcionou. A mão de pedra foi quebrada, seus dedos quebrados espalhados em diferentes direções. O sistema me lembrou que restavam 17 minutos e 36 segundos na contagem regressiva. Naquele momento, com um inimigo derrotado, um monstro de pedra começou a emergir do chão. Golems emergiram um após o outro do chão, segurando armas em suas mãos que se assemelhavam a pirulitos gigantes. O herói murmurou em voz baixa que estava correndo contra o tempo e não tinha intenção de brincar com eles. Ele não teve tempo para pensar em mais nada antes de começar a sangrar. Os olhos do golem gigante queimavam com fogo enquanto ele brandia seu porrete. Parecia que em um momento a arma do monstro de pedra desceria sobre a cabeça do sangrento Xiaofei. Quando a massa de pedra do golem pulsou, levantou uma nuvem de poeira e por um momento foi impossível ver se havia atingido seu alvo. Xiaofei foi capaz de evitar essa ameaça usando sua poderosa mana para atacar o braço de pedra que o protegia do ataque do gigante de pedra. O sistema informou que o herói havia perdido muito sangue. Sangue fervente foi ativado, aumentando o poder de seu ataque. Uma farfada precisa com uma faca e o golem é cortado ao meio. Após este ataque, o sistema aconselhou o herói a passar por treinamento com o golem de pedra. Eles precisavam aprender a controlá-lo para usar vários métodos de ataque contra os inimigos. Com sua nova habilidade, o jovem cortou os atacantes de pedra como vegetais para uma salada. Seus membros decepados caíram em diferentes cantos da sala. A nova arma do herói destruiu facilmente os inimigos cujo número não diminuiu. De repente, algo mudou e a mão de pedra gigante controlada por Xiaofei parou no meio do caminho para a cabeça de outro inimigo. Naquele momento, em algum lugar próximo, Zhang Zheshan, o gerente do emprego anterior do cara, estava mais uma vez envolvido em seus negócios obscuros.
Outro funcionário vulnerável, azarado da empresa, caiu nas garras do bandido. O homem voltou a si e viu que estava amarrado pelas mãos a 2 pilares opostos ao portal de onde emanava energia escura. Ela perguntou ao gerente confusa como ela acabou aqui depois de beber uma garrafa de refrigerante. Jiang Zhishuan respondeu irritado, como se estivesse falando consigo mesmo: que diabos? Por que eu não avancei mesmo depois de tomar as pílulas de condensação? Este dragão está respondendo à minha oferta. Nesse caso, terei que orar a outra divindade por outra pílula de condensação. Só agora amanheceu para o infeliz funcionário que eles queriam sacrificá-lo. Eu ganho 3.000 por mês, eu faço o trabalho de um animal de carga e agora tenho que sacrificar minha própria vida. Não havia menção disso em lugar nenhum no meu contrato, disse o jovem com sua última gota de força. O gerente pegou o documento e respondeu que a empresa deles não tinha nada a ver com isso. Ele aconselhou o jovem a olhar com cuidado porque o contrato que ele havia assinado havia sido elaborado por um agente de emprego. A vítima tentou focar seu olhar turvo no documento, incapaz de acreditar no que via. Chega de conversa. É hora de você ir. Talvez na sua próxima vida você tenha o cérebro, exclamou o gerente. A vítima implorou para que ele não o matasse, mas foi tudo em vão. A faca de Zhang tocou o pescoço do pobre homem. De repente, houve uma explosão na masmorra e todos os presentes foram cobertos com uma chuva de pedras. A tocha que iluminava a área se apagou. Tudo ao redor deles foi mergulhado na escuridão. Quando a poeira baixou, o gerente e suas vítimas viram um enorme buraco na parede e uma figura masculina escura por perto. E é o meu querido gerente que trata seus funcionários como se fossem seus próprios filhos. Xiao Fei exclamou sarcasticamente e mostrou o dedo do meio para o bandido. Naquele momento, o sistema informou que a fase não dominada do golem de pedra havia terminado automaticamente. Como você encontrou este lugar? Ponto de interrogação. Como você superou todos aqueles golems mecânicos lá fora? Jiang Zhishuan exclamou em perplexidade. O herói continuou a sorrir. O jovem percebeu que o gerente não estava surpreso por ele ainda estar vivo. Ele perguntou: talvez eu já tenha ouvido falar que é muito difícil me matar. Aishin decidiu que agora era a hora de mencionar o falecido irmão do gerente. O rosto do homem estava coberto de suor. Meu irmão, você o matou. Ele tinha uma pílula de condensação que você tem agora. No momento seguinte, o vilão Jishen voou para o ar, preparando-se para atacar o herói. O jovem conseguiu interceptar o golpe. Ele disse calmamente: olhe para você. Você nem se importa como seu irmão morreu. Com frios e implacáveis são os descendentes da seita um com o outro. O bandido respondeu que havia ajudado seu irmão a destruir Raishinji apenas porque salvar sua face significava salvar a si mesmo. Mas agora que ele está morto como seu irmão mais velho, eu tenho o direito de herdar sua propriedade, disse o gerente como um louco. O que o bandido viu no momento seguinte realmente o assustou. Jiang Zhishuan não esperava que seu ex-colega possuísse tanto poder. A infeliz vítima ainda estava acorrentada aos pilares e o poderoso mana do herói quase atingiu o homem. Um golpe da adaga de Ryzen foi suficiente para deixar seu chefe sem o braço esquerdo. O gerente caiu no chão perto do portal. O sangue do ferimento atraiu Mana Negra. A entidade demoníaca sentiu o cheiro do sacrifício sangrento e queria devorá-lo. Algo começou a acontecer e tudo ao redor mudou para roxo. Xiao Fei podia ver a olho no aura sinistra que saía do portal. Quando o herói cortou as correntes que prendiam a vítima, o sistema informou que restavam 9 minutos e 20 segundos. Quando o homem estava livre, ele disse agradecido: é você. Você não desapareceu sem deixar rastros depois de sair da empresa. Como você ficou tão forte? O herói respondeu que não havia tempo para explicar agora. Ele pediu a Gollum para tirar seu colega de lá. Naquele momento, uma mão de pedra gigante apareceu na parede e agarrou o homem assustado. Enquanto a atenção do herói estava focada em seu ex-colega, o ferido Jiang Zhishuan foi engolido pela escuridão. Através da escuridão, podia-se ver a aura roxa de uma divindade. A primeira coisa a emergir do portal foi uma espada flamejante, e no momento seguinte, uma beleza loira em roupas pretas reveladoras apareceu na escuridão. O herói olhou para a estranha através do prisma de suas habilidades mágicas. Ela irradiava um poderoso mana de fogo que ameaçava todos ao seu redor. Naquele momento, sangue jorrou dos olhos do herói e ele não conseguiu mais olhar para a demoníaca. O jovem tentou usar seu senso divino para avaliar o nível de consciência da estranha, mas em vez disso, recebeu um golpe. Depois que a mulher saiu completamente, o portal começou a desaparecer. A criatura estava se aproximando rapidamente e Rishin reuniu sua coragem e perguntou para quem foi feito este sacrifício aleatório. Em vez de responder, a mulher atacou silenciosamente o herói. Ele mal conseguiu impedir seu golpe. O golpe foi tão poderoso que o jovem perdeu o equilíbrio e caiu de um joelho, esmagando no chão. Estranha atacou na velocidade da luz, não querendo dar a Raika a chance de recuperar o fôlego. Seu próximo golpe cortou o ombro do jovem. Agora a mulher se preparou para chutá-lo e dobrou o joelho. O cara protegeu seu rosto, cobrindo com a mão. O sangue escorria de seus ombros, encharcando o tecido de sua camiseta. A deusa guerreira estava envolta em mana vermelha. Seus golpes são fortes e poderosos,
Quando ela atacar novamente, eu devo usar o golem de pedra, passou pela mente de Xiao Fei. O cara mal teve tempo de pensar nisso antes de ser atacado novamente pela estranha. Seu sangue espirrou em todas as direções. A mulher se movia na velocidade da luz, não permitindo que o jovem juntasse seus pensamentos. Enquanto isso, em outro mundo, em uma ilha distante de dragões, alguém foi tomado pela raiva. A Dama Dragão ficou perplexa com o fato de que todas as bonecas substitutas da morte haviam explodido ao mesmo tempo. Seu Celestial de repente percebeu que não era mais imortal e poderia morrer. Enquanto isso, a mente de seu protegido estava correndo. Por quê? Porque eu nem vi o balanço da espada. Eles já me atingiram antes. Esses foram seus últimos pensamentos antes de Xiao Fei cair de bruços mortalmente ferido nas costas. A poderosa estranha parecia satisfeita e um anel dourado de energia apareceu em torno de sua mão direita. Parecia que em um momento o elo estaria acabado. A loira saltou, levantando sua katana para o golpe final. Agora o jovem estava completamente indefeso. Em outro momento, sua cabeça seria separada de seu corpo. Mas de repente, uma lâmina de metal preta impediu Xiao Fei de matá-lo. Parece inacreditável, mas o herói se salvou. O jovem conseguiu impedir o golpe esmagador com sua própria arma. Você realmente quer me finalizar com um último golpe? O cara perguntou, mamãe esperando uma resposta? Ei, ativou sua mana apontando 2 dedos para a parede. No momento seguinte, uma enorme mão de golem de pedra apareceu por trás do estranho. O poderoso estranho era difícil de pegar desprevenido. Empurrando-se da pedra, ela deu uma cambalhota. A mão controlada pelo herói caiu no chão, falhando em pegar sua presa. Agora a mulher parecia atordoada, aparentemente incapaz de prever tal reviravolta nos eventos. No momento seguinte, ela mal conseguiu se defender do ataque de Ishin. O herói não estava acostumado a desistir e, graças à sua rápida recuperação, conseguiu lutar novamente. O sistema relatou que o sangue fervente foi ativado e o dano que poderia infligir atingiu 99%. O jovem ficou satisfeito por agora poder lutar de verdade o inferno que antes o havia destruído. Descobriu-se que ele atacou primeiro e depois terminou o lançamento. Não é à toa que era impossível se defender dele. Xiao Fei avançou confiante. O estranho confuso mal conseguiu se defender. Depois de atacar mais uma vez, o jovem lançou uma bola sangrenta na loira. Ela conseguiu colocar sua espada no caminho e esperava que o aço a impedisse. No momento seguinte, houve uma poderosa explosão. Foi tão forte que parecia que a caverna se despedaçaria. Quando tudo ao redor clareou um pouco, descobriu-se que a estranha estava agarrada ao teto da caverna. O olhar da mulher não era um bom presságio. Símbolos estranhos podiam ser vistos em seus olhos bem abertos. O herói ficou atordoado com as habilidades da estranha. Nem todos poderiam sobreviver a uma explosão tão poderosa, mas ele se recuperou rapidamente e sorriu porque esperava algo assim. O sistema relatou que as habilidades do inimigo haviam sido pré-pagas. Um brilho vermelho de mana reapareceu ao redor de sua mão. No momento seguinte, tudo ao redor do estranho ficou vermelho. Ao mesmo tempo, o herói foi envolvido em energia amarela. Era algo como destruição celestial. A mana vermelha do herói se moveu na velocidade da luz em direção ao inimigo. Por sua vez, o feitiço dourado da deusa se aproximou rapidamente de Xiao Fei. Em um instante, as duas energias colidindo e parecia que a caverna não resistiria ao novo choque. Cruzando-se, os raios continuaram em frente e atingiram as paredes da câmara subterrânea. Os inimigos mantiveram sua posição. Eles eram oponentes verdadeiramente formidáveis. No momento seguinte, sangue jorrou do peito da deusa e ela começou a afundar no chão. Aizen observou isso sem se virar, apenas inclinando ligeiramente os olhos. O quê? Eu te ataquei primeiro. O meu ainda deveria ter acertado o alvo, mas você tá ileso, exclamou a loira em desespero. O jovem respondeu com um sorriso olho a olho para ela. Ela está tão preocupada que nem consegue falar direito. E eu que pensei que você era muda. Claro, você pode atacar primeiro, mas eu posso fazer o mesmo contra você. E Jin avisou seriamente. No início, ele queria se defender contra seus ataques, mas não conseguiu. O jovem chegou à conclusão de que isso exigia um nível mais alto de auto-organização. Então me lembrei, durante seu último ataque, você não me finalizou, mas ao mesmo tempo você tentou cortar minha garganta. Então pensei que da próxima vez você poderia tentar cortar minha cabeça novamente, disse o herói, mal conseguindo parar a lâmina da espada do Ser Celestial. A loira nem teve tempo de piscar antes que um corte aparecesse em seu peito. No momento seguinte, o Ser Celestial gritou alto, atordoado pela força de seu oponente. Uma gota de suor apareceu no rosto da mulher. Ela tentou descobrir rapidamente o que fazer a seguir. De repente, símbolos dourados apareceram acima da cabeça da deusa e ela levantou a cabeça para o teto. No momento seguinte, um aviso veio do sistema. Os requisitos da tecnologia pré-paga devem ser cumpridos urgentemente. Caso contrário, seu usuário enfrentará a retribuição divina. Heishin levantou a cabeça para o teto e disse: esta é a punição divina que deve ser suportada por aqueles que usam as técnicas pré-pagas da lei celestial. Os oponentes reativaram suas armas de energia. A batalha deles ainda não havia terminado. A mulher usou as duas mãos ao mesmo tempo, esperando que desta vez ela fosse capaz de remover o inimigo de seu caminho. Mas de repente ela notou que os símbolos na anéis dourados não correspondiam.
Naquele instante, suas mãos foram pegas em um aperto como um vício enquanto as palmas de pedra golem cavavam seus antebraços. A mulher gritou em desespero: "Você acha que isso vai me impedir de completar meu plano? Desta vez, ajude o cara a realizar o que ele queria." Ele recebeu uma mensagem do sistema de que a destruição estava completa. No momento seguinte, a deusa conseguiu se libertar de suas correntes de pedra. A mulher não gostou que um mero mortal estivesse perdendo seu tempo. O ser celestial juntou as mãos preparando-se para ativar os anéis de energia, mas algo deu errado. Um após o outro, os anéis com símbolos mágicos desceram do céu. Ao atingir o solo, eles explodiram e a caverna tremeu novamente. O sistema enviou uma mensagem: o pré-pagamento para a área de quase condensação está completo. A participação de desenvolvimento necessária desta seção foi calculada. Seu desenvolvimento subiu para o terceiro nível da esfera de condensação. Novos recursos do sistema estão agora disponíveis para pré-pagamento. O jovem observava atentamente o local onde a explosão tinha acabado de acontecer, esperando ter finalmente derrotado o ser celestial. Mas as coisas não saíram como ele esperava. A mão dela apareceu na borda do abismo, a mulher mal conseguiu sair e caiu aos pés do herói. Ele perguntou: "Você ainda está viva?" "Eu perdi." Martimius Forem. "Faça o que quiser", disse a habitante celestial curvando a cabeça. "Você é diferente dos outros." Eles imploram por misericórdia antes da morte, mas você está surpreendentemente calma, respondeu Aisin surpreso. O herói brandiu sua espada fingindo cortar a deusa ao meio com sua lâmina afiada. A mulher fechou os olhos com medo e esperou pela morte, um momento que pareceu uma vida inteira passar, mas nada aconteceu, e a deusa ousou abrir os olhos. Ela olhou para as mãos e percebeu que todas as suas feridas haviam cicatrizado. "De agora em diante, vamos subir juntos na mesma escala de saúde", o jovem sugeriu à mulher. Runas idênticas apareceram em sua mão e no ombro dela ao mesmo tempo. Uma maldição de sangue foi colocada em Lunien e o dano que ele recebesse na batalha agora seria transferido para Hara Dragão. Enquanto isso, na Ilha da Rainha Dragão, uma banheira estava sendo enchida. A fiel assistente da senhora, na forma de um gato preto, dormia pacificamente por perto. De repente, bolhas de ar apareceram na superfície da água quente. No momento seguinte, a Rainha Dragão emergiu do fundo da banheira. O gato imediatamente pulou sobre as patas traseiras e gritou que estava acordado. "O que diabos aconteceu aqui?" Ele exclamou. A mulher disse à sua assistente que sentia algo estranho. Outro vampiro apareceu acima da rainha, sugando seu sangue. O sistema anunciou: a habilidade de pré-pagamento foi aprimorada. Agora você pode pré-pagar por artefatos mágicos, elixires, mas o nível dos itens não pode exceder o nível atual do seu mundo ou seu mundo de base. Uma beleza desconhecida com um decote incrível apareceu na aula do herói. "Oi." Sem parecer confuso e perplexo, uma gota de suor apareceu em seu rosto. Um de seus colegas de classe exclamou admiradamente: "Uau, que beleza!" Mesmo uma pessoa calma como eu senti uma onda de emoções quando a vi. Outro entrou na conversa, mas então ele lembrou ao amigo que ele já tinha alguém por quem estava apaixonado. Ele juntou as mãos como se estivesse em oração e disse: "É meu pecado, irmão. Você me conhece. Só há espaço no meu coração para a professora Azul. Simplesmente não há espaço para outra mulher." Enquanto isso, o herói voltou a si e perguntou educadamente à beleza se eles se conheciam. A mulher respondeu: "Nós lutamos alguns dias atrás." "Você esqueceu?" A beleza decidiu lembrá-lo de que agora eles estavam na mesma escala de saúde. "Ah, é você. Você mudou seu penteado e eu não te reconheci?" O jovem exclamou em confusão. O cara queria saber como ela havia passado pelo processo de matrícula e transferência para sua aula. A beleza respondeu que o mesmo truque funcionava sempre. Enquanto isso, 2 dias atrás, um dos professores desta escola foi submetido a uma influência mágica. "Uau, eu tenho tido muita sorte ultimamente. Eu tenho outro aluno transferido." O homem disse isso enquanto escondia 3 barras de ouro na gaveta de sua mesa. Mais tarde, uma vez na sala de aula, o professor da turma se dirigiu ao público. Os testes acabaram. Hoje marca o início do primeiro simulado. Para a maioria de vocês, esta será sua primeira experiência de combate real. Vocês todos estudaram diligentemente nos últimos 10 anos. Agora é a hora de mostrar os resultados reais do seu progresso, enfatizou o professor. Ele ordenou que todos os alunos se reunissem na área de exame. Um pouco mais tarde, todos os alunos se reuniram em um local especial e os exames estavam prestes a começar. Foi então que o Ishin conheceu pela primeira vez a bela Long Jin. Um dos colegas de classe do herói chamado Mushao disse: "Irmão, todos da 12ª série estão aqui desta vez. Parece que vamos envergonhar na frente de todos." De repente, uma mão repousou sobre seu ombro e a voz de um homem disse que era maravilhoso. O jovem sorriu em resposta. Xiaofei sorriu e disse ao seu colega de classe: "Vamos ficar bem? As perspifas são ótimas." De repente, todos os presentes ouviram o alto-falante dizer: "As regras de exame serão agora lidas em voz alta. Cada classe tem sua própria área de exame exclusiva. As bordas da área são cercadas com uma barreira. Isso é feito para que os candidatos no mesmo Shen não interfiram uns dos outros." Os alunos ouviram. Cada candidato lutará contra o mesmo monstro. Aquele que derrotar o oponente por nocaute em 5 minutos receberá a pontuação mais alta.
Aqueles que não conseguirem concluir o exame serão avaliados com base no dano que infligiram. Se surgir uma emergência durante o exame, o professor Ju, que está no centro do campo, intervirá. O exame começa oficialmente. Alunos cujos nomes forem chamados, por favor, desçam e se preparem, acrescentou o professor. O professor da turma começou a chamar os nomes dos alunos da 12ª série um por um. O herói perguntou ao seu colega de classe por que pessoas do inseto estavam presentes. Ele explicou que era uma missão do Departamento de Educação como parte de um acordo de paz entre o sexo superior. Quase todas as escolas secundárias são obrigadas a aceitar vários estudantes de intercâmbio do inseto. Heishin disse: achei que apenas as escolas secundárias regulares tinham estudantes de intercâmbio e não esperava que as escolas de cultivo também o fizessem. O jovem olhou intensamente para a bela garota com longos cabelos escuros. A beleza sentiu o olhar pesado do herói e retribuiu o olhar. O nome dela era Ryugazaki Hanako. O cara achou que a garota tinha uma intuição aguçada. Naquele momento, a garota com decote fuloso exclamou com raiva: como ousa olhar para minha mestre desse jeito? Eu sou a única que pode olhar para ela assim. Malchal disse surpreso: irmão, a hierarquia entre vocês dois é realmente um pouco diferente. Enquanto isso, uma alto-falante anunciou: o exame está prestes a começar. Chame a criatura do exame. Naquele momento, um portal apareceu na plataforma onde o exame seria realizado. Todos os presentes viram algo gigantesco começar a emergir do abismo roxo. Quando o monstro apareceu por completo, os alunos viram um guerreiro cuja cabeça foi substituída por um chapéu de cogumelo Fly Agari. O garoto ao lado do professor disse que a aura desse guerreiro era simplesmente aterrorizante. Esse é o senhor demônio do reino celestial que foi suprimido pela seita Taizon. O salmo oponente desses para o primeiro exame experimental é cruel demais, exclamou o jovem em choque. Tal respondeu: olho para você. Você é sempre tão impulsivo. Não é à toa que você ainda é apenas um professor de educação física. Se o seu corpo real estivesse aqui, mesmo depois de ser suprimido, todos morreriam. Mas todos os monstros do exame são clones cultivados a partir dos esporos desse senhor demônio. Embora também estejam no reino da condensação, seu poder é menor do que o dos professores observadores. Além disso, este lugar está cercado por pedras que suprimem o poder, então não há necessidade de se preocupar, o professor explicou ao seu colega. Enquanto isso, o exame já havia começado e o primeiro dos alunos atacou o monstro com uma bola de fogo. O ataque foi bem sucedido, causando uma explosão que jogou o clone demoníaco para trás. Naquele exato momento, um alto-falante anunciou: infligir qualquer dano ao monstro do exame antes do final do exame examinar e uma pontuação de 0. O cara que derrotou o monstro ficou chateado. O próximo aluno queria demonstrar todas as suas habilidades. Ele atirou pedras no monstro do exame, mas esse ataque não foi suficiente. O monstro respondeu e o cara foi nocauteado e caiu no chão. O alto-falante anunciou que o dano efetivo estava dentro da norma, mas o candidato deixou a área do exame sem permissão. Isso foi considerado uma falha. O professor anunciou Zhang Shuaiwen 61 pontos. O Liu Wan reprovado. Qin Jianjin 68 pontos. Os alunos assistindo às lutas ficaram surpresos que o exame deste ano estava tão difícil. Ninguém conseguiu marcar mais de 70 pontos. Que tipo de professor pervertido inventou este exame? Mushao gritou: isso é ótimo. Se todo mundo está chateado com isso, tudo bem, mas eu não. De repente, algo que aconteceu na sala de exames fez o garoto ficar em silêncio. O professor de educação física disse a tal professor: você foi longe demais ao tornar o primeiro simulado tão difícil. Isso mina a confiança do aluno. O homem respondeu que se eles não conseguissem nem passar em um simulado dessa dificuldade, seria a pior lição que ele já ensinou. De repente, algo no campo surpreendeu. O professor observou enquanto o monstro perseguia alguém. Ryugazaki Hanako fugiu em vez de enfrentar o perigo de frente. Tai não esperava que representantes da escola de cultivo fizessem o mesmo. A beleza estava se aproximando rapidamente da linha amarela, a borda da barreira que não podia ser cruzada. Será que ela ia falhar no exame imediatamente? Mas isso é óbvio demais para ser verdade. A beleza se impulsionou do chão. Ela facilmente decolou no ar e se aproximou rapidamente da barreira amarela. Impulsionando-se da barreira com os pés, Ryugazaki Hanako deu uma cambalhota. O monstro se aproximou rapidamente, tentando alcançar seu oponente. O clone se preparou para atacar a garota, seu punho de aço se aproximando rapidamente. Naquele momento, a garota começou a sacar sua katana da bainha. Alguns golpes da espada da beleza e o monstro foi literalmente cortado em pedaços. O plano astuto de Ryugazaki funcionou. Ela atraiu seu oponente para uma armadilha e o derrotou em seus próprios termos. O professor de educação física exclamou que foi um nocaute direto. A beleza recebeu uma nota alta, mas sua astúcia irritou o público. Afinal, os outros tinham trabalhado muito para ganhar suas notas, mas tinham falhado. Os alunos locais queriam saber de onde essa garota veio. Alguém na plateia disse que ela era uma estudante de intercâmbio do inseto. Ela era a melhor aluna da 4ª série. Um jovem ficou de lado. Ele pensou que isso era apenas o começo. Haveria um exame adicional que a garota faria melhor em passar. Enquanto isso, algum tipo de cogumelo começou a brotar do chão no local do exame.
O olho roxo do próximo monstro surgiu das profundezas para a superfície. O professor começou a anunciar o próximo grupo de alunos para fazer o exame pelo alto-falante. Marshall disse: "Eles estão chamando Lao Junal o melhor aluno da primeira série. Ele definitivamente vai conseguir a maior pontuação." De repente, o jovem notou que Aijin estava fazendo sinais estranhos. O herói tinha certeza de que seu amigo não conseguia ver nada porque era a roda de prêmios do sistema dele. Mas por precaução, ele disse a Moe: "Não é nada. Eu apenas espantei alguns mosquitos. Quem se importa com quem é o número 1? Só estou interessado em que belos artefatos mágicos possam ser pago adiantado", disse Aijin como para si mesmo. Enquanto isso, os garotos parecem ter enlouquecido, torcendo ruidosamente pelo jovem Sir Lau. Elas pensavam que ele era incrivelmente bonito. Junhao já havia entrado na área de exame. O jovem ia provar que, mesmo entre os dois melhores, havia uma diferença de nível. Naquele momento, um novo clone de monstro apareceu do portal, parecendo ainda mais forte que o anterior. O professor Tal parecia perplexo. Quem inventou este monstro? O homem disse surpreso. Interessante. Você pensou que mudando sua forma não seria capaz de derrotá-lo instantaneamente. O jovem exclamou. Símbolos dourados apareceram em sua mão esquerda. Lao Junal decidiu não perder tempo e imediatamente correu para o ataque. O jovem alcançou o monstro em um flash e, colocando toda a sua força em seu golpe, o empurrou no peito. O golpe foi realmente muito forte e o monstro voou para baixo, quebrando os azulejos do chão e levantando uma nuvem de poeira. O jovem de cabelo verde ficou chocado que um aluno da 12ª série pudesse possuir tal poder. O homem ao lado dele explicou que Lao selou uma formação mágica em sua mão para aumentar o poder destrutivo de seu punho. Este cara tem grandes esperanças de admissão garantida na Universidade de Pequim ou na Universidade de Tsinghua. O estranho não conseguia entender uma coisa porque este jovem não estava em sua classe. As mãos do homem que ele segurava atrás das costas estavam tremendo. Quando a poeira baixou, os espectadores viram um grande sulco formado no chão da quadra até o gol. Lao Junal olhou para sua mão e disse: "Este soco é minha passagem garantida." Eu provei que ainda há uma diferença entre os dois melhores jogadores. Mas no momento seguinte, a expressão do jovem mudou, seus olhos quase saltando para fora de sua cabeça. Uma gota de suor apareceu na testa do professor da turma e o professor de educação física quase gritou. O monstro havia se recuperado e já estava pairando sobre o jovem perplexo, mostrando seus dentes afiados. O número ficou chocado que o monstro estava de volta aos seus pés. Estranho. Talvez eu tenha virado minha cintura incorretamente e não direcionei meu ombro, o que levou a uma produção de energia insuficiente. Nesse caso, vale a pena repetir, passou pela mente do primeiro número. De repente, todos ao redor ouviram um aviso do professor de educação física. O homem gritou: "Fujam daqui", mas era tarde demais. Lao Junal estava pronto para repetir seu ataque. No momento seguinte, aconteceu algo que o jovem não esperava. O monstro foi mais rápido e agarrou o cara pelo pescoço. O monstro facilmente jogou o cara para longe dele e ele voou por toda a quadra como uma boneca sem peso. Quando Lao atingiu o poste, uma nuvem de poeira se levantou ao redor dele. Alguns minutos depois, a visibilidade retornou e o público viu o professor de educação física apoiando cuidadosamente o jovem que mal conseguia ficar de pé. De repente, o homem tossiu e começou a tossir sangue. Ele pensou, limpando o sangue de seu queixo. Eu fiz tudo o que pude para dispersar a força, mas não pude evitar danos internos. Este monstro nem deveria estar aqui. O professor de educação física pegou seu telefone e gritou no receptor: "Ei, este é o escritório de educação. Um monstro inacreditável acabou de aparecer aqui. Envie reforços o mais rápido possível." As pessoas do outro lado da linha devem ter sabido sobre a dificuldade do exame atual. Em vez disso, eles ouviram um pedido para enviar os professores mais experientes. Naquele momento, enquanto o homem estava pedindo reforços, o monstro estava se aproximando rapidamente. Parecia que em mais alguns passos é bem ao lado de sua vítima. Mas no último momento, alguém agarrou o monstro pelas pernas com algemas de energia. O professor de plantão no playground interveio. O homem conseguiu amarrar as mãos e os pés do monstro, mas não conseguiu segurá-lo por muito tempo. O fato de não poder se mover deixou a criatura louca. Seus olhos ardiam com fogo roxo. De repente, todos os presentes viram espinhos afiados começarem a surgir das costas do monstro. Mesmo sem a capacidade de resistir com as mãos ou os pés, o monstro não foi deixado sem a capacidade de atacar. Espinhos voaram na direção do homem que o estava segurando. Eles voaram tão rápido que perfuraram pedras. O professor de plantão continuou a segurar um monstro, mas estava se tornando cada vez mais difícil contê-lo. O professor rangeu os dentes pensando que isso não era bom. No momento seguinte, todos os presentes viram uma poderosa explosão. Assim, o monstro conseguiu se libertar de suas amarras. Agora estava livre novamente e tão perigoso quanto. Aconteceu que esta criatura poderia liberar não apenas espinhos afiados em seu corpo, mas também explosivos. Naquele momento, o professor da turma percebeu que agora era a sua vez de intervir. O monstro conseguiu avaliar a situação e saltou para trás a uma distância segura.
Literalmente um segundo depois, bolas de fogo voaram para o lugar onde o monstro acabara de estar. A criatura decidiu usar suas próprias habilidades e, ativando o portal, mergulhou nele. Ryugasaki Hanako observava a situação de perto do telhado da parede. Em algum momento, a garota percebeu que era hora de ela intervir. Ela pegou sua espada. O jovem ao lado da beleza perguntou o que ela ia fazer. A garota respondeu que ia descer e ajudar. Suzaki Kaku exclamou: "Você tá louca? Este exame adicional foi criado especificamente para abrir o caminho para você. Até que este monstro destrua acidentalmente os melhores alunos da classe, você não tem garantido uma vaga nas melhores universidades", enfatizou o cara. Hanako respondeu irritada: "Não estou interessada em maneiras tão desprezíveis de conseguir uma vaga garantida na universidade." A garota tinha certeza de que agora ela rasgaria este monstro de exame sujo ao meio, mas ela nem teve tempo de dar um passo. Suzaki Kaku usou mana em Hanako e a beldade caiu de joelhos e apertou a cabeça. Era uma maldição que prendia sua alma. O garoto pensou: "Felizmente eu tenho uma coleira de cachorro." Além disso, a operação planejada do Lorde Pai seria desperdiçada. Hanako não herdou nenhuma das características frias e severas da nossa família Ryugasaki, mas os ossos da minha irmã ainda retêm a fala fatal de sua linhagem original. Ela é gentil, amável e honesta. Eu não entendo por que meu pai faria isso com seus próprios recursos. O descendente do clã Ryugasaki não conseguia entender. Enquanto isso, a batalha entre os professores e o monstro poderoso continuava nos campos de exame. Velho Tal parecia estupefato. Ele pensou confuso: este monstro está pelo menos no 5º nível de condensação. Quem invocou um monstro tão poderoso para o exame? O professor da turma usou um escudo astral para proteger seu corpo. Quando o homem ativou a defesa, ele conseguiu notar algum movimento com o canto do olho. Um pensamento passou pela sua mente: essa coisa está se movendo rápido demais. Meus olhos nem conseguem acompanhar. Tudo o que posso fazer é criar um escudo protetor. Enquanto o professor pensava nisso, o monstro cresceu na frente dele como se viesse debaixo da terra. O professor da turma recuou com medo, sem esperar tal reviravolta nos acontecimentos. No momento seguinte, o demônio atingiu o escudo com o punho direito e ele rachou. As forças eram desiguais e, em um segundo, os dedos de aço do monstro agarraram o professor pelo pescoço. O monstro parecia satisfeito por quase ter vencido. Os olhos do pobre Tal ficaram brancos e a saliva escorria de sua boca. Mas no momento seguinte, o homem achou mais fácil respirar. O aperto de aço afrouxou e quando ele abriu os olhos, viu que a cabeça e o braço do monstro haviam sido cortados e estavam voando para baixo. Salvador do professor da turma não era ninguém menos que o próprio Rei Shin. Vamos voltar 15 minutos no tempo para entender como o herói acabou no Playroom. O jovem observava enquanto seu companheiro Mo apertava a cabeça e tremia de medo, repetindo sem parar: "Monstro, monstro, monstro." Shao pensou: meu amigo estava assustado com a aura demoníaca. De fato, eu não esperava que aqueles com condensação pudessem se assustar tão facilmente com a aura escura deste monstro. O nível de desenvolvimento desta criatura é impressionante. A garota parada ao lado do herói exclamou de repente: "É difícil acreditar no 7º nível de condensação." Rai notou que a garota tinha uma percepção aguçada. Long Yin respondeu que era tudo o corpo dela. Ele sente um oponente forte e começa a tremer. É assim que ela entende a classe do inimigo. A garota estendeu a mão e tocou o arco ao dedo indicador, mas algo a impediu. Aishin disse que uma barreira foi montada ao redor do perímetro, dificultando a fuga de outros. O jovem concluiu que tudo isso levaria à destruição da equipe. O herói está atualmente no 3º nível de condensação. Considerando sua barra de saúde excessivamente longa, a força real do cara está se aproximando do 7º nível. Se ao menos ele tivesse uma arma legal agora. Eu olhei para todas as novas armas que foram lançadas. Estas são as únicas opções de nível superior, mas só podem ser obtidas com pré-pagamento, e Jin disse pensativamente. Mas ele decidiu que esses artefatos realmente valiam a pena prestar atenção. O jovem escolheu uma arma chamada Rinoceronte sob as nuvens e a comprou com um pré-pagamento. O cara colocou sua espada curta e curva ao lado da nova espada larga. Uma troca de energia ocorreu entre eles. O herói se virou para Lon e aconselhou a ficar aqui por precaução quando ele descesse para a plataforma. Ele tinha a sensação de que este monstro bons poderia pedir ajuda. A beleza não discutiu. Ela perguntou surpresa por que esses professores não conseguem lidar com o monstro do exame. Shao Fei respondeu cautelosamente: "Parece que você tem um instinto natural para o forte, mas você não distingue entre os mais fracos. Esses professores estão no nível 1 do reino da condensação. Apenas o diretor e o velho Tal atingiram o nível 5. Se o professor da turma se preparar seriamente e construir defesas com antecedência, ele será capaz de lidar com isso. Mas agora ele está em desvantagem e é por isso que está perdendo." O herói acrescentou que, ao contrário, é em tais situações que ele sabe como agir melhor. Naquele momento, sua nova aquisição recebeu os atributos de sangue fervente. Então, quando o professor da turma de Tal já estava se despedindo da vida, Shao começou a agir. Com um golpe rápido, o jovem voou para a plataforma e cortou o braço e a cabeça do monstro.
Quando o professor abriu os olhos e viu seu salvador, o homem ficou surpreso que sua vida tivesse sido salva por um aluno recém-transferido. As paredes externas são uma barreira que bloqueia o caminho de fuga do aluno. Professor, por favor, encontre uma maneira de derrubá-la. Deixe este monstro comigo, respondeu Raijin, afastando a mão do monstro que ainda segurava seu pescoço. Tal exclamou: quem você pensa que eu sou? Em tempos tão perigosos, devo dar o exemplo para outros professores e alunos. O homem continuou a dizer algo com raiva e, ao mesmo tempo, se impulsionou para fora da plataforma com o pé. O professor da turma decidiu que seria melhor pular de volta para uma distância segura do aluno. Durante esse tempo, enquanto o professor mostrava seu descontentamento, o demônio conseguiu restaurar sua cabeça. Assim que isso foi feito, o monstro começou a regenerar o braço que acabara de ser cortado. Agora, o monstro totalmente restaurado estava diretamente na frente do herói. O jovem exclamou: quão rapidamente você conseguiu recuperar seu poder de luta. Esta deve ser uma característica dos demônios fúngicos. Eles têm quase a maior velocidade de recuperação. O monstro não ia esperar mais. Ele queria acabar com seu oponente o mais rápido possível. O cara conseguiu reagir a tempo e bloquear o golpe. Heishin sentiu que o punho do monstro tinha ficado mais duro. A criatura movia-se com uma velocidade incrível, com a mão em volta numa luz brilhante. Os golpes choveram sobre o herói como granizo. Então é por isso que ele está comprimindo a aura demoníaca na superfície do punho. Dessa forma, ele pode aumentar a dureza da superfície. Graças aos seus superpoderes, Alfie podia ver as auras daqueles ao seu redor. O demônio não era exceção. Desta vez, o monstro concentrou toda a sua energia e desferiu um golpe poderoso. O herói também não conseguiu bloquear este ataque e foi derrubado e voou para trás. No último momento, Ai conseguiu recuperar os Ele ainda não tinha se recuperado quando o monstro apareceu ao lado dele como se do nada. Sua velocidade aumentou. A criatura estava pronta para desferir outro golpe esmagador. O monstro fungo balançou seu punho de pedra para a esquerda e para a direita, destruindo a pedra. O professor de educação física olhou para baixo horrorizado enquanto o campo de exame era reduzido a ruínas. Velho tal, aquele aluno transferido vai morrer. O homem perguntou horrorizado. O professor respondeu: porque você não desce e o salva. Você sempre mantém distância, evitando o perigo. A família daquele aluno nota 10 da primeira série deve ter feito um acordo com você. Certo. Caso contrário, você nunca teria descido para salvá-lo. Tal disse desconfiado, dirigindo essas palavras ao professor de educação física. O homem não respondeu, mas a julgar pela expressão em seu rosto, o professor havia acertado em cheio. A coragem desse garoto é louvável, mas não há nada que possamos fazer. Ninguém aqui consegue resolver este problema, Tal acrescentou sorrateiramente, fingindo estar genuinamente arrependido. Teremos sorte se conseguirmos romper esta barreira antes que o monstro chegue aqui, acrescentou o professor. Enquanto isso, o monstro trabalhava incansavelmente, suas mãos de pedra nunca descansando, empurrando com mais e mais força através da barreira. O professor de educação física disse em um tom assustado: essa história é muito trágica. Aquele pobre coitado já deve ter apanhado até a morte agora. O monstro cogumelo ergueu o punho para outro golpe, continuando a mostrar os dentes como se estivesse sorrindo. Parecia que em outro momento o golpe atingiria seu alvo, mas de repente a mão de alguém o parou. Os olhos do professor de educação física quase saltaram para fora da cabeça em surpresa. O próprio monstro também parecia atordoado. O demônio tinha certeza de que não havia ninguém ali que pudesse igualar sua força. Enquanto isso, Aishin recebeu uma mensagem do sistema. Efeito sangue fervente alcançado. O dano chega a 99%. Agora era a vez dele de atacar. Um golpe de sua espada forçou o monstro a recuar vários passos. O golpe foi tão poderoso que jogou o monstro cogumelo para o outro lado da arena. O monstro caiu esmagando uma pedra, mas ainda conseguiu lutar. Quando o fungo levantou a cabeça, viu uma luz brilhante se aproximando rapidamente. A nova espada do herói estava prestes a atingir sua vítima. No último momento, o monstro conseguiu parar a lâmina da espada com as próprias mãos. Quando Aisin viu que a criatura havia tocado a espada, ele usou suas habilidades adquiridas, Espada Negra e Coração de Trovão. O cogumelo demoníaco viu um núcleo negro envolto em mana sangrenta se aproximando dele. No momento seguinte, uma poderosa explosão sacudiu o local onde a criatura estava. O herói conseguiu pular para longe do epicentro para uma distância segura. Quando a poeira baixou, todos os presentes viram que restavam apenas as pernas do monstro. Mas se você observasse atentamente, podia ver que a parte superior do corpo do monstro já havia começado a se regenerar. O professor de educação física ficou maravilhado com a conquista do aluno que havia sido transferido recentemente para sua escola. Ei, Sim olhou para frente parecendo confuso. Levantando a cabeça, ele viu um novo monstro cogumelo descendo do céu. Este monstro era diferente dos dois anteriores, cercado por uma poderosa aura roxa com um grande olho visível em seu chapéu de cogumelo. A criatura cruzou as mãos no peito e seu chapéu voou para o ar, girando rapidamente em torno de seu eixo. No momento seguinte, picos afiados começaram a voar para fora do chapéu de cogumelo vermelho. Bem no ar, eles começaram a se transformar em conchas de combate em miniatura.
Calfei não se assustava facilmente, mas até ele ficou chocado com a transformação do monstro. Em um instante, a escola estava sob ataque. Muitas vidas estavam agora em perigo. Ninguém presente poderia ter imaginado algo assim durante o exame escolar normal. Os alunos começaram a correr em direções diferentes, mas foram impedidos por uma barreira. Em meio ao caos e à loucura, apenas Aishin permaneceu calmo. O jovem rapidamente se orientou e ativou sua habilidade de controlar o golem de pedra. Enquanto isso, os alunos se dispersaram com medo, mas não puderam deixar a área protegida da barreira, que agora estava sendo bombardeada do ar. Um dos meninos olhou para o céu e percebeu que tinha apenas segundos de vida. No momento seguinte, um flash brilhante cegou os olhos do aluno. Houve uma poderosa explosão que sacudiu tudo ao redor. Conchas começaram a cair no chão uma após a outra e as explosões não pararam. Um dos meninos caiu de joelhos e cobriu a cabeça com as mãos, já perdendo a esperança, mas alguns segundos se passaram e nada aconteceu. O jovem decidiu abrir os olhos e viu que estava sob a proteção de um escudo de pedra. O aluno não podia acreditar que ainda estava vivo. Todos ao seu redor queriam saber quem havia criado uma estrutura defensiva tão grande. As pessoas acreditavam que uma defesa tão gigantesca exigia muito poder mágico e desenvolvimento. Apenas o melhor aluno de sua classe poderia fazer isso. Escudos defensivos foram até instalados fora dos terrenos. Este foi o auge da habilidade do aluno. Long Jin disse: o chefe não é cruel o suficiente para salvar seus colegas, mas não valia a pena salvar aqueles insetos com notas ruins. Quanto aos melhores alunos, você salva suas vidas à toa. Eles vão competir com você ao se candidatar à universidade, disse a garota, dirigindo-se ao herói. Aí sim, pensou, olhando para cima, meu poder mágico está quase esgotado, mas aquele no céu também perdeu muitos recursos. No momento seguinte, todos viram o cogumelo se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. O monstro não gostou que sua arma tivesse se autodestruído, mas a criatura não ia desistir. Era muito mais rápido que seus antecessores. O cogumelo demoníaco alcançou o chão em um instante e acabou ao lado de Xiao Wei. Os excelentes reflexos do herói o ajudaram a pegar sua espada que estava presa bem no chão. Fazendo um salto mortal no ar, o jovem pegou a espada e evitou o primeiro contato direto com o monstro. O cara pousou em segurança no chão, mas não houve tempo para descansar. Naquele momento, o demônio apareceu atrás de Hai, seu punho se aproximando rapidamente da cabeça do estudante. As habilidades que ele havia adquirido mais uma vez salvaram a vida do jovem. Ele conseguiu se esquivar do golpe. A nova espada do herói estava literalmente saturada de mana vermelha e preta. Um balanço da lâmina afiada no pescoço do monstro e talvez tudo acabasse agora. Todos que assistiram a essa luta viram a cabeça do monstro rolar para o chão. O corpo sem cabeça começou a perder o equilíbrio e em um momento o monstro destruído estaria no chão. Mas esperar por tal resultado foi um erro. Este demônio, como seus antecessores, possuía uma incrível capacidade de se regenerar. Alguns segundos depois, a cabeça do monstro estava de volta ao lugar. Heishin decidiu que uma conclusão deveria ser tirada desse fracasso. Ao aplicar magia de raio na lâmina, ele poderia cortar a cabeça mais facilmente, mas a criatura ainda podia se regenerar, o que significava que o ponto principal não estava na cabeça ou nos membros, mas escondido em algum lugar do torso. Havia uma costura na cabeça do monstro costurada com linha que ele decidiu desfazer. No momento seguinte, um olho roxo com símbolos estranhos se abriu no buraco na cabeça do monstro. O jovem notou que a velocidade da criatura havia aumentado significativamente. O herói brandiu sua espada vendo que o demônio já estava atrás dele. Um balanço da espada, mas desta vez ele não conseguiu cortar a cabeça. A criatura se abaixou, evitando o golpe perigoso, mas Calfei não teve tempo de se esquivar da ameaça. Ele perdeu o golpe poderoso do inimigo. Naquele momento, o sangue escorreu da boca do herói e seus órgãos internos foram feridos. O estudante foi literalmente derrubado de seus pés e jogado para o outro lado do campo. Ele pousou em segurança, mas ainda não conseguia acompanhar a velocidade do inimigo. O inimigo circulava ao redor dele como um furacão. Seu olho roxo se transformou em um círculo sólido de olhos roxos. A cabeça de Shin começou a girar com tanta velocidade. De novo, o estudante aparava os golpes que choviam sobre ele. O monstro era tão vasto que seus 2 punhos podiam passar por uma dúzia. De vez em quando, o monstro conseguia romper a defesa do herói e infligir danos significativos a ele. O professor de educação física continuou a observar o que estava acontecendo de uma distância segura. Infelizmente, o jovem perdeu. Eu já tinha começado a pensar que este aluno transferido poderia mudar a situação. Tal respondeu e te disse que era inútil. Como uma criança pode vencer um oponente com uma diferença tão grande de força? Mas ao mesmo tempo, o homem ficou maravilhado com a força do garoto. Ele estava pronto para admitir que o jovem poderia entrar no top 10 Stilno. Long Jin também observava a situação na quadra de perto do topo da torre. A garota mentalmente indicou ao herói o que fazer. Apresse-se e use o movimento que me derrotou. O que você está esperando? O jovem mal conseguia se manter de pé, sua força gradualmente o deixando. Ele é muito rápido. É difícil acompanhá-lo, especialmente porque sua velocidade aumenta logo antes de atacar.
Mesmo em tal situação, Zalfei continuou a analisar as ações do inimigo. Mesmo se eu me defender com toda a minha força, só posso bloquear uma pequena parte das habilidades do monstro. O sistema exibiu cuidadosamente um gráfico de saúde. Sangue fervente foi ativado com 50 e 50 de dano. Heishin decidiu que era a hora. Graças a mana, ele conseguiu melhorar um pouco sua saúde. É agora ou nunca. O herói se preparou, esperando pelo próximo ataque do monstro cogumelo. Levantando sua espada, ele aparou repetidamente os punhos de pedra da criatura. O professor de educação física notou que o jovem tinha acabado de assumir uma postura, mas não estava se movendo. O que ele estava tramando? Um ponto de interrogação. Ele havia desistido. Enquanto isso, Aishin percebeu que havia chegado a hora de usar a lei celestial da destruição. O monstro literalmente bateu na espada do herói que estava estendida na frente dele. De repente, algo incompreensível aconteceu. Um raio vermelho voou para fora do corpo do monstro e atingiu a barreira protetora. Era tão poderoso que a proteção criada pelo velho tal não conseguiu resistir e se chassou em fragmentos de energia. O professor da classe ficou atordoado porque ele nunca tinha conseguido quebrar a barreira. A proteção poderia ter sido destruída por acidente. Tal de repente percebeu que seu professor não lhe trazia alegria. Talvez ele devesse simplesmente renunciar.